Olá, eu sou a Camila. E eu sou a Isa. Está começando mais um Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama. E para quem acha que não ama. Por quê? Se você não ama, nesse podcast, A gente força você a amar. você vai amar, meu filho, não importa. Você vai aprender a gostar de livro. E eu já vou aproveitar e dar meu recado de TDAH para TDAH. Agora você tem um objetivo: clicar no botão de se inscrever, no sininho para você receber notificação todas as vezes que a gente começar um novo podcast. Curtir esse podcast, este vídeo. Comentar e compartilhar com o seu amigo, que é aquela pessoa calma, aquela pessoa que gosta de ser zen com a vida. Aquela pessoa estoica. Ou com a pessoa que não é descontrolada e precisa aprender a se controlar. Tem essa opção Vai ser também. um bom podcast para essa pessoa, que inclusive vai ser a sua terapia. Vamos começar a minha terapia de hoje. Hoje a gente vai falar sobre quem? Sobre o pai do estoicismo. Ele é o pai do estoicismo, né? Ele é o mais famoso, é o que mais escreveu. Acho que tem uma triadezinha ali. Ah, Sim. já entregou. Já entregou quem Não é o conseguimos convidado. apresentar. Já aproveitando que ele já falou, estamos aqui com quem? Com o fundador do canal Você Mais Rico. Viver de renda. TDAH, feliz. Viver de renda. Host, junto host. com a Malu, sua esposa, dos sócios. Dos sócios. O terceiro, na Não, data não. de hoje. Vamos Na ser- data de hoje. Na data de hoje. Vamos dar a César o que é de César, o conselho passou a gente, o Primocast, eles vão primeiro, a gente ficou em terceiro. Eu ia ser mais polida. Eu ia falar que tá entre o top 3 dos Entre maiores. os 3 maiores do Brasil. Ah, essa é Isso. boa. Legal de falar É uma isso. boa, é uma Então boa. é isso, gente. Bruno Perini. Poxa, pessoal, obrigado pelo convite. Caís, é um prazer estar aqui no podcast de vocês. E Obrigada. parabéns já pelo trabalho que estão fazendo. Pô, bem bacana. Eu assisti uma parte de um episódio quando eu cheguei. Muito bom. Ah, Fiquei obrigada. até intimidado, assim. Falei, Oh, caramba, o louco. nível do podcast é... Mas É é, outro no nível. caso, o nível do convidado, entendeu? Aqui a gente não... O A Perini gente- chegou aqui, tava rolando um papo sobre Nietzsche, assim. Tava bem agora, profundo. E agora a gente vai falar do quê, né, gente? Quando a gente fala de Bruno Perini, vocês pensam no quê, né? Vocês pensam no quê? Em Sêneca. Olha, eu tô toda batendo nas coisas hoje. Já tá batendo É muita coisa. Sêneca, é Sêneca. Eu vou começar perguntando, Perini, quantos livros do Sêneca você já leu? Então, o Sêneca em si, ele escreveu através de cartas, né? Uhum. E aí, se eu for considerar lá as cartas de um estoico, que em algumas edições está como Cartas a Lucílio, que são vários assuntos diferentes, porque ele escrevia lá sobre a brevidade da vida, por exemplo, que eu vi que tá no seu colo, sobre a ira, sobre a amizade. Sobre a vida feliz. Exatamente. Edificar-se para a morte. Aí eu li as cartas todas do Cartas de um Estoico, são 3 Todas? volumes. Sim, só que... E aquele tipo Fedra, né? Ele também escreveu, né? Não, ele escreveu um monte de coisa. Ele É. escreveu obras teatrais. Por exemplo, eu li esse ano a trilogia tebana do Sófocles. O que era a trilogia tebana? A trilogia tebana é, vamos pegar a história da Tebaiada, que era um poema, e fazer uma peça de teatro. Só que o Sófocles fez, contando a história do Édipo, outros autores fizeram também, o Sêneca também escreveu. É mais ou menos como o filme do Batman. Ah, vai ter o Batman agora com um novo diretor. Aí todo mundo vai ver, mesmo conhecendo o começo, o meio e o fim do filme. É a mesma coisa com as tragédias gregas. Então, o Sêneca era romano, né? Já pegou uma Grécia em decadência, mas ele fez também peças teatrais. Ele tem muitas obras. Porque ele veio de família abastada, ele tinha muito dinheiro, então ele podia se dedicar mais à cultura, né? Sim, sim. Ele foi um dos mais ricos, né? Ele era o homem mais rico da sua época. Muito bizarro. Você tem É noção, loucura. velho? E ele nasceu há 2000 anos atrás. Foi. E ele era espanhol. Eu não sabia que ele era espanhol. Ele nasceu em Córdoba. É. Então, hoje é Espanha, mas naquela época já era uma província chamada Espanha também. Que depois deu origem até a alguns imperadores. Mais pro final, assim, meio final da parte do Império, a gente pode falar que era o final da Idade de Ouro do Império Romano. Porque fala muito do Marco Aurélio, né? Ele foi o último governante dessa era da Pax Romana, que era também outro autor estoico muito conhecido. Antes do Marco Ele Aurélio você teve acompanhou Antonino Marco Pio Aurélio, não e teve... acompanhou? Quem? O Sêneca? O Sêneca. Não, ele acompanhou Nero. Ah, Nero. Nero. E Calígula. Sim, o E Sêneca Cláudio. também, ele viveu durante essa Claudinho. época. É. Grande Claudinho. E é até engraçado, porque o pessoal que me vê citando Sêneca acha que é quase uma devoção religiosa, né? Que fala, nossa, ele fala muito do Sêneca, compara como se eu fosse uma pessoa, um cristão que fala muito de Jesus, eu falo muito de Sêneca. E não é isso, ele não era uma pessoa perfeita, tinha uma série de limitações. O Sêneca tinha o seu lado
vamos dizer assim, oculto, ou pelo menos é o que dizem as más línguas. O quê? Um celular? Eu Não, ouvi um isso. lado oculto. Não, mas e antes do lado oculto? Não, o celular não era. Você vê que ele não tinha um celular. Celular, no entendi. caso, é incompatível com a época. Eu acho que ele era um homem à frente do seu tempo, cara, mas não tanto assim. Não entendeu? tanto, Não né? tanto assim. Celular, não deu. E a gente tava com Diz que ele tinha um lado oculto. Ah, um lado oculto. a lado gente oculto. tava com fofocas de Nietzsche, agora Vamos Perini ter trouxe o quê? fofocas de Fofocas de Sêneca. Sêneca. Fofocas dos bastidores do Império Romano. O que era esse lado oculto de Sêneca? Então, o Sêneca, o tamanho da fortuna dele era muito grande. Esse é um ponto. Ele tinha uma fortuna. Ele veio de família rica. Já né? veio de família tinha- rica, já tem Herdeiro. esse ponto. Ele era um herdeiro. Ele era uma pessoa que não tinha uma saúde tão boa. Então, especula-se até que por conta disso que ele teve essa formação que acabou sendo direcionada mais para o estoicismo, embora ele tenha tido contato com outras correntes filosóficas. Se ele não tinha saúde muito boa, aquilo não dependia dele, já aprendeu a controlar o que dependia dele e meio que aceitar aquilo que não dependia, né? Já virou um estoico por natureza. E a fortuna do Sêneca, em determinado período, chegou ao montante de 300 milhões de denários. O denário era a base monetária da Roma do Sêneca. Seria como se fosse o nosso real. Com a diferença de que nessa época, o denário era o pagamento por um mês de trabalho. Então o cara trabalhava e ele ganhava um denário. E o Sêneca tinha 300 milhões. Uau. Aliás, o denário era o pagamento de um dia de trabalho, não um mês. Ele tinha 300 milhões. Então ele tinha uma fortuna equivalente a 300 milhões de dias de trabalho. Ele era, na época dele, um bilionário, digamos assim. Só que hoje as pessoas que ficam bilionárias não ficam bilionárias porque tem 1 bilhão na conta. Elas são bilionárias porque elas constroem uma empresa, essa empresa dá um certo nível de lucro, a ponto de outras pessoas quererem comprar uma parte da empresa em si. Vamos citar o Grupo Primo até. Vamos supor que o Grupo Primo ele dê 100 milhões de lucro. E aí os investidores olham para o Grupo Primo e falam, nossa, eu quero comprar um pedacinho. Eu pago 20 vezes os lucros atuais. Ou seja, o Grupo Primo vale 2 bilhões de reais. Se o Thiago, né, seu honorável marido, tem 50% do Grupo Primo, ele é bilionário, ele tem 1 bilhão. Mas ele tem 1 bilhão. Não necessariamente ele tem a grana ali. Ele não tem, o que ele tem é o grupo em si. Se ele quiser o bilhão, ele vai ter que vender para alguém. Aquilo que a gente estava falando hoje mais cedo. Só que naquela época não tinha isso, né? É. Você não tinha um mercado de capitais acontecendo. Então uma fortuna tão grande assim vinha da exploração dos atalhos políticos que ele tinha. No final da vida dele, ele era muito próximo ao imperador Nero. Você falou da corte do Calígula, depois veio o Cláudio, e em seguida o Nero. Ele quase foi morto porque era mal visto por alguns imperadores e ele era muito bem visto pela Agripina, que era a mãe do Nero. E a história... Mas antes teve um lance Diga. aí ele foi acusado de Intrigas. adultério, Intrigas. né? Mas era mentira, porque foi como é que é o nome dela? Messalina. Peraí. Messalina Aí era a eu esposa tenho- do Cláudio. Acusou ele de adultério, porque na verdade ela estava preocupada com a sobrinha do marido dela, que era uma ameaça política para ela. Que era a Agripina. É. Então, a história, né? Resumindo uma longa história de intrigas palacianas, o que aconteceu? Você tinha o Calígula. Calígula, ele foi o terceiro imperador romano. Você teve antes o Otaviano Augusto, que era o sobrinho neto do César, foi o herdeiro político dele. É uma coisa até que o pessoal, muitos desconhecem. Se referem a Júlio César, o imperador romano. César nunca foi imperador. Ele foi ditador e queria transformar a república em um império. E ele foi morto pelos senadores por conta disso. É uma passagem muito interessante, porque no dia que ele foi para o Senado para ser morto, deram um papel na mão do César. Um camarada chamado Artemidoro de Quinido falou, César, lê isso aqui, só você pode ler. Ele pegou o papel e ele não leu até chegar no Senado. Era o papel falando que ele ia ser morto naquele dia. Aí o Plutarco, que conta a história, fala que já naquela época, Plutarco escreveu isso muito depois, os homens importantes não tinham tempo para ler papéis importantes. Aí o César foi morto, caiu a república, começou o império. Aí veio o Otaviano, veio o Tibério, e o Tibério era um cara que ele era muito ciumento com o poder, e ele viu num parente dele chamado Germânico uma ameaça. O Germânico era o pai do Calígula. O Calígula tinha esse apelido, Calígula era um apelido, porque ele andava com as sandálias romanas dos soldados e ele era pequenininho naquela época. Então, Calígula seria algo como Botinhas, era um apelido que ele tinha. O bullying, né? O bullying da época. Era o bullying. Aí o Tibério matou o pai do Calígula, mandou matar também os irmãos, ele ficou vivo e no final da vida o Tibério não tinha herdeiros. Então ele trouxe o Calígula para perto. O Calígula virou imperador e ele era meio doido. Ele tinha uma relação de amor realmente sexual com as irmãs, que eram 3, que era a Drusila, Júlia Livila e a Agripina, chamada de Agripina Menor, porque a mãe do Calígula era Agripina e chamava Agripina Maior.
E acusam Sêneca de ter tido um caso com a Júlia. Então ela teria sido amante do Sêneca. Aí você diz, não foi caso, outros dizem foi caso. Depende, né? Uma coisa que a gente vê pelos romanos é que era legal ser amigo de historiador, porque você entrava bem pra história, entendeu? Exatamente. Mas, ó, falando desse caso aí, a Messalina, ela acusou ele de adultério junto com a Júlia, né? Pra ele ser... Messalina veio depois. só que a Messalina, ela foi morta depois porque ela cometeu adultério. Ela cometeu adultério e o dela... Mas assim, ele resolveu também se afastar. Ele falou, beleza, Ele foi eu exilado, aceito. né? Ele Eu foi aceito exilado. essa punição, mesmo sabendo que eu sou inocente. Foi meio isso que ele fez. Às vezes deu a impressão que ele falou assim, quer saber, gente, eu vou me livrar desse homem. Porque em algum momento ali ele não aguentava mais o Nero. Aí ele falou assim, acho que eu Isso vou foi até me livrar antes, desse isso foi homem. antes do Nero. Foi antes? Foi, porque você teve essa Foi sequência, antes. né? Tibério, Calígula com as suas irmãs e tramaram contra a vida do Calígula. Teve uma trama chamada de Trama das Três Adagas. E nessas tramas, em uma delas, o Sêneca acabou sendo envolvido. Então foi um período onde ele foi exilado numa primeira... Tentaram exilar ele numa primeira fase. E depois, quando morreu Calígula, assumiu o Cláudio, que era tio do Calígula. E o Cláudio, ele casou com a Messalina. E como hoje a gente vai procurar no dicionário, tem lá Messalina com um significado bem, uma conotação negativa, né? Pode-se ver que naquela época o nome dessa mulher, Messalina, acabou dando origem a isso que hoje é um insulto. Você chama uma mulher de Messalina, ela se sente ofendida. Então ela não era flor que se cheire, digamos assim. E ela acusou o Sêneca de adultério junto com uma irmã do Calígula, que era a Júlia. sobrinha do Cláudio. Tramas. Exatamente. E quem estava interessada em casar com o Cláudio era a Agripina, que era uma das irmãs do Calígula, que ia pra cama com ele, Que tinha aquela devia relação ser feia. incestuosa. Na verdade, ela era gata. É. Sério? Era. Diziam que ela tinha, pelo menos tinha um tempero especial. Ela era Adorei sedutora. o tempero especial. Ela era sedutora. Ela era boa das coisas. Ela manjava dos Paranauê, digamos Ela assim. tinha ciência. A ciência ali, ela tinha o conhecimento daquela ciência. Ela era tão boa que ela conseguiu convencer o imperador Cláudio a não passar o império pro filho dele, e sim pro enteado, que era o Nero. O Nero não era filho do Cláudio. A Agripina convenceu Olha. o Cláudio a deixar o império pro Nero. Uma O mulher chá, né, esperta. gente? E aí O chá. E aí, exatamente. Ela Ela era dava um boa. bom chá. Ela podia ter feito um curso online da época ensinando alguns segredos aí. Ela e Kátia Damasceno aqui, ó. As duas, um curso de um belo de um chá. Caramba! E aí o Nero, ele, quando era pequeno, a Agripina gostava muito do Sêneca. E colocou o Sêneca como tutor do Nero. Depois o Nero virou imperador, o Sêneca virou o principal conselheiro político do Nero. E nisso a fortuna dele era muito grande. Então, muito provavelmente, ele usava da ele era influência para influente, ganhar né? mais dinheiro, né? Que loucura, né? Um cara que já tem uma grana, assim, se colocar no meio... É por poder? Porque, assim, ele já tinha uma grana. Ele já tinha grana desde quando ele nasceu, né? Porque ele Tinha. era herdeiro e tal. Depois trabalhou, ganhou mais dinheiro ainda. E ele ficava ali ainda trabalhando lá na parte política, né? Do Império Romano ali. Ficava. E durante o começo do Império do Nero, gostaram bastante do resultado e atribuíam muito disso ao Sêneca. Só que o Nero era um cara também que era meio doido. E tanto que acusam o Nero de ter colocado fogo em Roma, por exemplo. E né? mandou matar a própria mãe. Mandou matar a própria mãe, mandou matar a Agripina. Boa coisa não devia ser a mãe, né? Aquelas... Aí... É que ela queria se meter muito em política. Tá Ela queria vendo, comandar gente? no Mas lugar isso do é filho. motivo pra ele mandar matar a própria mãe? Não, mãe, é não complicado. estou justificando, né? Logicamente não estou justificando. Tem mãe. Ih. Mas o negócio do Brincadeira. Nero mandar matar a própria mãe também não foi de imediato, assim, manda matar e ela morreu. Ele tentou matar a mãe afundando um navio onde ela Poxa, estava. engenhoso, querendo... engenhoso. Faço parecer matar que mais foi de um uma vez. acidente. Tentou, a mulher se salvou. Olha, Pois é. Ruim. Aquelas... guerreira. Ela era difícil de matar. Aí no final, depois de umas 2 tentativas frustradas, ele mandou um soldado realmente enfiar uma lança, ou uma espada, agora eu não me lembro, Achei pesado. na mãe. E a mãe, sabendo que ia morrer, falou, então você vai enfiar essa espada, essa lança no meu útero. O útero que deu origem àquele porcaria do Nero. Gente, que povo rancoroso. Simbólico, né? Simbólico. Gente, daria uma novela. Ah, Record, ó, Daria. tá Ó, perdendo, hein, A Record? Record tá perdendo esse enredo. Esse roteiro. Não tem um filme sobre isso? Olha, eu nunca vi. Eu Deve acho- ter, viu? é. Porque como é uma história antiga e muito Cara, é uma conhecida, história deve ter. muito boa essa. Tem romance.
tem intrigas, triângulos, tem morte. Tem incesto, tipo Tem Game of Thrones, Eu- entendeu? Agora ia ficar muito esquisito, porque o Perini falou bem no timing que eu ia falar, tem tudo que o povo gosta. E ele ia mandar, tem incesto. Eu ia ficar complicado, ia ficar puxado pra mim. Eu ia falar, ia ficar puxado pra mim. Complicado. Mas você perguntou, né, se você acha que eles faziam, se ele fez isso só pelo poder. É o que a gente tava falando dos bilionários. Chega uma hora que você faz porque é o seu propósito de vida, porque é o que te preenche. Então, talvez ele trabalhava na vida política, mesmo estando com a vida ganha, porque é aquilo que te preenche. Senão, ele ia viver do quê? Surubas, talvez seria melhor? Talvez, Ah, eu mas... gostava de umas intriguinhas também, né? É, mas era animada a vida na política. Pensa só, olha essas intrigas. Não, Era ele animado. mesmo, o Sêneca, ele tem algumas contradições em si. E o que eu falo, né, gente, vamos ter noção que a gente tá falando com 2000 anos de atraso frente ao que aconteceu. Então não tem uma versão que você saiba, essa aqui é a versão oficial. Mas o que se especula, olha, pelo tamanho da fortuna que ele tinha, era complicado ter uma fortuna tão grande naquela época se não tivesse usando mão de alguns recursos que seriam vistos hoje como errados. Só que é aquilo, né? A gente está sendo anacrônico. Sim, sim. Porque para aquela época eles não tinham essa mentalidade. Então, em todos os livros do Sêneca que eu li, todas as cartas dele, eu nunca vi, por exemplo, ele é um cara muito esclarecido, um questionamento à escravidão no Império Romano. Do mesmo modo que se você olha os 10 mandamentos, porque foram dados por Deus a Moisés, você não tinha um questionamento para mão de obra escrava. Você tinha lá, inclusive, um mandamento que era não cobiçar a esposa, a cabra ou o escravo do próximo. Então, isso só começou a ser questionado muito tempo mais tarde. A gente tem que ter noção dessa visão anacrônica. Se você ficar observando todo o passado com as lentes de hoje, tá todo mundo cancelado. É o lance mesmo, da, Tá todo mundo cancelamento cancelado. geral. o contexto histórico, né? Tá Exatamente. rolando lá no contexto histórico. Realmente, 2000 anos atrás, não tinha muita distração também, né, na vida. Se ele fosse, vamos supor... E tinha uma... A gente tava falando da parte do sexual ali, né? E tinha uma liberalidade sexual. Eu sinto, né? Que as pessoas eram muito mais livres sexualmente, né? Do que a gente é hoje. Eram. São outros conceitos. É lógico que quando você fala de Roma, você está pegando algo que começou em 753 a.C. e no Ocidente caiu em 476. Então não dá para falar, em Roma era assim. Mas se você for pegar várias histórias, você vê que havia muita coisa que era normal ou aceita naquela época e hoje seria um baita de um tabu, mesmo que a sociedade esteja mais liberal do ponto de vista de costumes hoje em dia. Então, dentro desse contexto histórico ainda, do imperador Nero, por exemplo, o Nero, ele matou uma esposa chutando ela na barriga até a morte. Ela estava grávida, inclusive. Nossa, que cruel. Pois é. Ele era muito cruel. O Nero matou a mãe, Esse era o a Nero. esposa... Ah, não, gente, não tem Loucaço. condição. Esse era o Nero. E o Sêneca, ele conseguiu dar uma segurada no Nero primeiro. E você falou, pô, será que ele fez isso pelo poder? Na verdade, tentaram fazer uma conspiração para matar o Nero e o Sêneca era visto meio que como governante ideal. E o Sêneca, embora tenha sido envolvido nisso, e o Nero depois mandou ele se matar por conta disso, acho que ele não queria o poder. Pelo que ficou, sabe, escrito assim na história, ele poderia ter feito isso várias vezes e não fez. Ele nem foi julgado por isso, né, na verdade. Ele foi condenado ao suicídio. Não Aí ele chegou nem foi a ser- E e ele se foi matou. de boa? Sim, aceitou o destino. Cara, Foi meio ele- passivo nisso, né? Então... Mas já Não, tinha mas- 60, mas eu vou 60 anos. Peraí, entendeu? mas Ah, não, ele- mas eu vou falar. Aí, pra mim, tem um pouco... A minha visão do estoicismo, às vezes, é um pouco de passividade. Mas Eu ele também- eu fez também tenho um pouco jus- dessa visão. Ó, ele fez jus ao que ele escrevia, ao que ele pregava, né? Cara, não Ele tem... se não- matou Na verdade, injustamente. ele falhou em se matar, né? Ele teve que fazer várias coisas ali. Primeiro ele... O que ele fez primeiro mesmo? Pra Ah, se querida, matar? quando você não tá Ele querendo cortou muito, os você pulsos. falha, Cortou né? os pulsos, ficou sangrando, não morria de jeito nenhum. Aí ele pediu pra uma galera lá colocar ele num vapor, num banheiro fechado, pra ele morrer com o vapor. Aí acho que nem assim ele morreu. Aí ele tomou a cicuta, que foi a mesma que o Sócrates tomou. E Podia ter uma- sido mais rápido nisso, né? Cara, Eu acho que ele não queria. uma Aquelas, eu lança tô achando que ele não resolveria. queria. Vê mas- se o Nero se arrepende. Fala que eu tô sangrando aqui, vê o que ele fala. É, fala assim, poxa, Fez um Sêneca- cortinho super menina, pequenininho. o Sêneca tá lá sangrando, morrendo. Gente, Mas, sai ó, pela cidade a pingando esposa sangue. do Sêneca, ela também fez a Ela mesma acompanhou coisa. ele. E o Nero mandou salvar ela, né? Olha, eu não lembrava disso. Ele mandou mandou salvar. Uhum. Então, o Nero, como toda pessoa, né? É muito difícil você falar, fulano é bom ou ruim, porque todo mundo tá, sabe, em vários níveis de gradação e dependendo do momento. E também ele era o líder da época. Ele também tinha que ter um lance ali meio de ser meio inescrupuloso até pra ele não perder o poder.
Segundo Maquiavel, é assim que funciona. Não, se você for pensar, o cara que é bonzinho demais, ele acaba perdendo o respeito dos outros. Ele cai Principalmente muito rápido. naquela época. Mas pra gente ver como a sociedade era diferente. O Nero em si, ele matou uma esposa chutando ela na barriga até a morte. E aí depois, ele viu um escravo que era muito parecido com a esposa dele, chamado Esporos. E aí não se sabe se porque o escravo queria, ou se porque o Nero obrigou, mas ele mandou castrar o escravo, vestiu ele como mulher, porque era muito parecido com sua ex-esposa, e virou a imperatriz do Nero. Era o Esporos. Terapia. Então, a gente pode falar que nós tivemos no Ele era Império Romano doido. uma imperatriz transexual. Agora não se sabe se porque o Nero mandou castrar ou se o Esporos falou, não, eu quero realmente não ter essa parte, quero ser um eunuco. E tinha muito essa relação na época. Você tinha, para os romanos, o nome disso era catamita, que era um homem mais jovem que acompanhava um homem mais velho. Teve um outro imperador, Adriano, tem um livro chamado Memórias de Adriano, que não é escrito por ele, mas é por uma autora que fala bastante da vida do Adriano, e o Adriano queria que o Marco Aurélio fosse imperador. Aí botou Antonino Pio, desde que depois dele viesse o Marco Aurélio, porque ele via no jovem Marco Aurélio um cara que era soberbo, falou, esse cara aqui é o imperador ideal. E o Adriano também tinha um amante jovem, que era o Antino. Eu fui agora há pouco em Londres, tinha lá os bustos de vários imperadores romanos, e a Malu brinca que eu gosto de ficar olhando os bustos assim e falar, aquele lá é fulano, aquele lá é ciclano, pra ela ficar vendo na internet se eu tô certo. Ela procura a foto assim. O desafio. E aí tinha um busto que eu não sabia de quem era, tava do lado do Adriano, daí eu falei, esse aqui eu não sei quem é. E era um busto muito bonito, era um jovem muito bonito. E aí depois eu olhei lá a plaquinha, Era o boy. Antino, daí eu falei, Era o olha, boy. era o amante Tinha do bom Adriano. gosto. E ele era o imperador, isso não era mal visto, ninguém questionou o poder dele porque ele ia pra cama com outro homem. Gente, e agora a gente fica chocado, né? Como que a gente regrediu? Não, porque pensa, ele era o imperador. Sim. E ninguém ligou. Tipo, tanto faz se você. E agora a gente se importa. Acho que o imperador pode tudo, né? Ah, mas eu acho que hoje um presidente com certeza chocaria muito. Se fosse casado com uma mulher trans ou fosse gay. Existe algum presidente gay? Assim, assumidamente gay? Assumidamente eu não sei. Eu também não sei. Tá vendo? Alguma coisa. É porque alguma coisa tem, entendeu? Se não tem, não é possível que nenhum gay conseguiu almejar a presidência. Não pode ser isso. Em sociedades mais conservadoras isso fica estranho às vezes pra concorrer a um cargo presidencial. Sim, as pessoas vão olhar, eu não vou votar. A não ser em casos de empresa. O Tim Cook é gay, por exemplo. O presidente da Apple. Mas é porque lá não envolve votação, né? Envolve talvez, a capacidade do cara. Sim. Isso aqui é a capacidade do cara, tanto faz com que ele vai pra cama no final das É contas. verdade. Mas lá no Império Romano isso era muito menos tabu do que é hoje, por exemplo. Acho que também por conta da liberdade sexual, talvez, que eles tinham. Até Era muita orgia, não era? A Muitas concepção coisas. religiosa também era muito diferente. O Taleb ele tem uma ideia muito interessante, porque na sociedade romana, relações também extraconjugais não eram um tabu. Você tinha a figura da concubina oficial. Você tinha uma amante oficial. Essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha amante oficial. Existia isso. E tinha as não oficiais também. Era bem extensivo o negócio. Mas e o lance do adultério? Quando você cometia o adultério, você era condenado à morte. Isso era um moralismo que existia de uma certa parte, mas era uma condenação que eles queriam, porque não tinha. E também, vamos lembrar que a gente está falando de um negócio de 1000 anos, né? Então, em alguns momentos, você pode ter tido um pouco mais de regras rígidas para depois se afrouxarem. É só ver o nosso mundo de hoje. Se a gente volta no tempo, volta para a fase onde eu era criança, era muito diferente do que a gente tem hoje. Era muito diferente, pô. A janela de Overton, né, que é a aceitabilidade de um discurso, ela tá se deslocando e hoje tem coisas que a gente vê como normais, em épocas passadas era um tabu. Então isso foi mudando ao longo da Roma também, mas durante um bom período você tinha a figura da concubina oficial. E o Taleb falava que isso gerava uma certa tensão social pelo seguinte princípio: o homem poderoso tinha muitas mulheres. E aí o homem sem poder, ele estava restrito ao acesso ao sexo oposto. Ele não conseguia um útero para reproduzir. Então você tinha uma tensão na sociedade por conta disso. Ele fala que o cristianismo, quando surgiu, com a regra de um homem, uma mulher, você não podia ter mais de uma mulher. Na verdade, não o cristianismo em si, mas o catolicismo, porque se você pega os russos, eles viraram cristãos ortodoxos por um motivo bem específico, porque podiam se casar com mais de uma mulher. Então, ele falava que isso removia a tensão da sociedade, porque você passava a ter várias mulheres que podiam se casar com esses homens com menos posses. E em Roma isso não Isso não acontecia. acontecia. Acontecia menos, digamos assim, né? Vai besta, agora vocês são tudo monogâmico aí.
Vai, toma. Você não é? Não, eu sou também, meu Deus, foi esquisito. Agora, eu quis dizer vocês, sociedade, mundo, pelo amor de Deus. O Ri assistindo isso com cara de palhaço, Coçando o queixo, Eu perdendo a cor aqui, suando. suando tremendo. Assim. Eu até trouxe um negócio pra vocês verem aqui, ó. Esse aqui é uma moeda romana. O pessoal em casa não vai conseguir ver. É de verdade? É de verdade. É um sestércio. Ai, que massa. Um sestércio Nossa, é era bem feito, um quarto eu de um imaginava denário. um negócio Não, é bem macetado, feito. assim. E aqui você tem a face do Calígula e atrás você tem as 3 irmãs dele. Júlia Livila, Drusila, aquela que ele mais gostava, e a Agripina, que era a mãe do Nero. Dá meio que um nojinho, né? É. Nessa relação. Ele foi pra cama com as 3. Então, Aliás, gente, é o que dizem, tem né? uma Porque série, né, do É, do não- tem no Calígula. Netflix, tem uma... O Calígula tem um filme, que é um filme bem trash, bem velho, e tem uma série no Netflix que fala um pouco da história de alguns imperadores. Ele pega alguns bem polêmicos, né? Ele pega o Calígula, ele pega o filho do Marco Aurélio, que é o Cômodos, que foi o imperador do filme Gladiador. Ele realmente se vestia de gladiador para combater. Nossa. E ele também fala de Júlio César, que não foi imperador, mas depois de César veio o Império Romano. Loucura, né? Existe um senso comum de que Júlio César foi um imperador. Ele foi quase. Ele foi um ditador vitalício. E aí, quando ele ia virar imperador, ele foi morto. Você estava comentando da janela de aceitação de discurso, e aí a hora que você falou me fez lembrar a TV dos anos 90, né? Cara, a TV dos anos 90 é um absurdo. Como Banheiro que a do gente- Gugu. Banheira do Gugu. Lembra que tinha um quadro que as meninas ficavam de camiseta branca, sem sutiã, e Molhando aí elas. molhando elas, e elas ficavam lá, Gente, tipo... Gente, Hoje é inaceitável É. isso. A gente aceita outras coisas. que demais. isso. E hoje eu olho e eu falo, gente, era a nossa programação de domingo. Tipo, sentava eu, minha avó, minha mãe, meu pai. Família Parece tradicional uba, brasileira. uba, 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 uba. Gente, Pegando que sabonete, loucura! o povo se encoxando. lembra? Pois a é, Lívia pessoa na Andrade? banheira. Elas às vezes ficavam sem o biquíni e com o peito balançando na televisão às 4 da tarde de um domingo. Era E, normal. gente, que loucura! Eu gosto Os daquele figurinos vídeo. da Xuxa, não era Não, bizarro? verdade. Eu ia falar da Xuxa, porque tem um vídeo. Você Ai, encontra no pesado. YouTube agora. É. Você vai pesquisar. Não, não é nem isso, não. Era do Não é programa da da criança? Xuxa. Não, era o programa da Xuxa, onde chamaram uma cantora americana, sei lá. Ela começou a cantar uma música em inglês, e todo mundo dançando. E a música falava: I don't wanna a short dick man. Ou seja, eu não quero um homem de pinto pequeno. E a criançada lá. E tocando aquilo, cara. Era muito É bizarro. inglês, ninguém ia entender. E todo mundo. A gente é a geração que cresceu com isso, É, entendeu? É loucura verdade. isso. Aí Essa todo música mundo eu ouve lembro um funk e fica, oh, que meu Deus. essa música estava nas paradas de sucesso. Gente, Ela tocava numa novela, inclusive. depois. Mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Eu tinha todas as roupas do Tchan. Seguro o Tchan, agarro o Tchan. Eu era uma criança e eu dançava. Tem uma foto minha num aniversário com a minha família inteira. Tem uma garrafa de Guaraná Antártica, eu com a roupa roxa do Tchan, assim, ó. Imitando a Carla Pérez. Gente, Será que ninguém olhava pra isso e falava: nossa, isso aqui não tá muito sexual? não tá esquisito? Eu gosto que ela mesma se expõe. Ah, foi uma criança dos anos 90. Penny, quanto custa essa moeda? Essa aqui eu comprei por 83 mil Reais? reais. Ou seja, a gente vai sair daqui com 83 mil reais no bolso dele. Estamos no endereço. Eu paguei 83 mil. Jura? Porque é uma moeda que ela é mais rara. Ela é muito disputada também por colecionadores. Porque ela tem toda essa história por trás. Então, quando você vai encontrar uma peça dessa, uma moeda antiga, né, da fase de República ou Império de Roma, você tem oferta e demanda. E não é que ela seja tão escassa, tem moedas muito mais escassas, porque você teve imperadores que governaram durante 80 dias, por exemplo. Quando Nero morreu, você teve um ano que foi conhecido como o ano dos 4 imperadores. Porque toda hora alguém tomava o poder e era morto. E por que essa moeda ela é muito importante? E isso aumenta a demanda? É porque tem a face do Calígula e tem as 3 irmãs que foram pra cama com ele. Então, por conta da história, ela é muito disputada. Ela é uma peça muito moeda da disputada. putaria. Nossa, gente. Poderia ser um nome, assim. Moeda da A moeda da putaria. putaria. Era muito loucão. Como que ele E saiu? é inaceitável, né? Não, hoje a ele gente podendo pensar sair nisso. com a mulher que, Que ele quisesse. assim. Ele também fazia isso. Ele saía com a mulher que ele queria.
Eu ia falar uma coisa mais... Beleza, pica de ouro. É E isso. até Não. tem uma coisa que você me lembrou agora falando dessa questão de sociedade, né? Quando o Nero matou a mãe dele, isso aí o Sêneca era o conselheiro do Nero já, os romanos, quando foram protestar, por exemplo, hoje o Bolsonaro faz alguma coisa, o pessoal vai na rua protestar, ou contra ou a favor, por exemplo. Teve gente que protestou contra isso em Roma. Teve mães abandonando seus filhos com cartas escritas assim: te abandono para que você não faça comigo o que Nero fez com a Agripina. Nossa, Era o rolou protesto da mãe romana, chegava a Que abandonar um bebê. loucura. Isso tem Loucura em Histórias da isso. Vida Privada lá que fala sobre a vida romana, é bem Ele interessante. não conseguiu disfarçar isso de alguma forma de... Minha ele filha tentou fazer enfiou parecer um uma lança acidente. no bucho da Não, mulher. então, mas eu digo assim, porque de alguma forma ele ia sofrer uma retaliação da sociedade, né? Por matar a própria mãe. É muito cruel. É cruel? É Não, muito isso não era aceitável. Ah, né? então. Tem coisas que nunca vão ser aceitáveis no final das contas. É até o que o pessoal fala sobre ética, né? Porque se você pega as regras morais, elas estão restritas a um certo espaço, tanto físico quanto temporal. Você vai pegar algumas sociedades onde, isso aqui é totalmente aceitável, aquela outra coisa não é. Agora, matar a própria mãe, fratricídio, é uma coisa que não é aceitável em nenhuma sociedade que eu já tenha encontrado. Nossa. Então é algo que supera a moral, tá no campo ético já. E o Calígula, até por conta disso, ele começou a sofrer... Calígula não, já era o Nero. Ele começou a sofrer pressões, né? No final, ele acabou a vida se matando também. E ele se achava um artista. Dizem que antes de morrer, ele falou: que artista o mundo perde, né? Ah, nossa. Que ele foi tocar lira na Grécia. Ele era um cara que se achava um artista. Mas ele foi meio mal visto, né? Depois ele Ele foi colocar uns muito relatos, mal assim, visto. Né? Tipo, de ser um pouco egocêntrico. Tanto que Gente. falaram que ele botou fogo em Roma. E aí, por que ele mandou o Sêneca se matar? Não era ele que tava tocando enquanto pegava fogo? Não há base para falar que ele estava em Roma. Ele, inclusive, pelos relatos históricos, estaria fora de Roma. Mas é aquilo, se você não é amigo do historiador, você entra mal para a história. Uhum. E ele era um cara que não era popular. Então culparam o Nero pelo incêndio que você teve em Roma. Sendo que era muito fácil ter um incêndio naquela época. Várias sociedades passaram por incêndios assim, porque você tinha as casas feitas de madeira, você tinha muita palha. Então era normal ter um incêndio. Foi um incêndio muito grande, não foi ele que botou Era fogo. muito fogo ali da galera, né? Era pra muito pegar fácil. tudo, é. Você pega Veneza, por exemplo, né, que é uma cidade sobre as águas, e os piores problemas lá não foram inundações, foi incêndio também. Pegava fogo. Então, o Nero, depois que ele foi perdendo popularidade, ele achou que ele ia ser deposto. E teve conspiração para fazer isso. E ele mandou o Sêneca se matar já pensando. Porque o Sêneca tinha muita influência política, era visto como um cara sábio, era um cara que ele era justo na visão de muita gente, ele tinha realmente, né, muitas pessoas gostavam do Sêneca. Então ele falou: se eu for cair, eu vou cair porque esse cara vai assumir. Então, por isso que ele falou, né, Sêneca, dá fim à sua vida aí. Por isso que ele nem teve julgamento. E Vai agora, direto se matar. vamos tentar explicar essa passividade de Sêneca indo Tá. se matar numa boa. Não, beleza, eu faço isso, queridão. Eu não cometi o que você tá dizendo, mas isso eu achei me até mato. o de menos. Eu achei até nobre da parte dele morrer de uma forma que era algo que ele já escrevia, né? Que ele já colocava para as pessoas. Olha, você não tem coisa que você não tem como controlar, e etc. E o lance da morte dele também tem uma pintura, né? É o mesmo contexto do Sócrates. Você já chegou a ver? A pintura eu não vi. É o mesmo contexto, né? Que ele tá lá com a galera em volta e tá meio que super calmo, que o Sócrates também, né? Ficou super calmo durante... Só que podia ter fugido, pô. Ele podia ter pedido... Como que é o nome quando você pede Clemência? clemência? Aí ele falou, não, eu prefiro morrer com a minha verdade. Eu achei nobre também. Porque ele falou, se você assumir que você cometeu esse crime, você, né, você pode ser absolvido disso, não precisa se matar e tal. Aí ele falou, não, eu prefiro morrer com a minha verdade. Eu acho não que vou viver com a mentira. Eu acho que a do Sócrates é muito mais nobre do que a do Sêneca, sabia? Porque, poxa, se você pega o Sócrates, né, ele foi condenado por 3 crimes, se eu bem me lembro. Por corromper a juventude, por introduzir novos deuses e por conduta antipatriótica. E ele tinha aquela questão, né, com o aluno dele, o Xenofonte, foi no oráculo de Delfos e voltou falando que ele era o homem mais sábio. Ele falou, se eu sou o mais sábio, vamos questionar outros sábios. E deve ter sido um porre viver junto com o Sócrates. Eu já falei isso. Ela tava falando Eu sempre isso, ela falo, falou, meu, nossa. A galera devia falar, lá vem o chatão. Sabe assim, lá vem O Sócrates chatão. também era um bom rouba-brisa na situação. Lá vem o chatão que só pergunta as coisas. Era E... um rouba-brisa. Mas aí o Sócrates, ele morreu pelo que ele acreditava, pô. Isso é bacana. Agora imagina o Sêneca, você tem um governante tirânico, um maluco no poder.
você sabe que você pode tirar esse cara e fazer coisa muito melhor. Esse cara manda você se matar e você se mata. Entendeu? Eu não Sim. acho que isso é uma coisa boa. Até porque, dentro do estoicismo, né? Tudo bem, você tem a questão do amor fati. Pra quem não sabe, explica o que que é o estoicismo. Perini. Então, voltando desde o começo, então, para ficar mais fácil de explicar isso. O estoicismo é uma corrente filosófica que ela surgiu com um cara chamado Zenão de Sítio, que ele era um comerciante, por natureza, e na casa dos 30 anos ele começou a estudar filosofia, depois que ele já tinha um pouco mais de dinheiro. Mas o ponto interessante é que ele ficava sempre adiando o aprofundamento nos estudos, porque ele tinha que trabalhar. Até um dia que teve um naufrágio que levou todo o patrimônio dele para o fundo do mar. E aí ele falou, bom, parece que a fortuna ordena que eu fique mais livre para poder filosofar. E ele começou os estudos filosóficos dele, lembrando que naquela época, filosofia não era só esse estudo da conduta do homem, era todo o estudo dos campos da natureza. Você pega os pré-socráticos, você tem lá Tales de Mileto falando que a evolução vem da água. Você tem caras falando sobre a órbita, sobre como funciona o cosmos, né, já colocando não a Terra, mas o Sol no centro. Você tinha gente falando de heliocentrismo. Você tinha Anaxágoras falando que, olha, eu acho que a Lua é tão grande quanto a região do Peloponeso na Grécia. E o pessoal falando, como você é exagerado, Anaxágoras. Como é que a Lua vai ser grande assim? Olha o tamanho, olha Pois o é. medinho. Ele aqui, ó, gente, se a gente for dar 2 dedos meu e 3 da minha esposa, com certeza. Então os caras eles já estudavam toda essa questão do cosmos em si, mas dentro do estoicismo, que era uma corrente filosófica que ficava à margem da sociedade grega, até o nome estoicismo vem disso, né? Porque estoicismo era em relação a um pórtico. Era a tradução para pórtico, a estoica, era o pórtico de entrada. E se você pensa numa cidade, hoje em dia mudou, mas a área mais nobre, antigamente uma cidade, era o centro. Então se você está na periferia da cidade, você é alguém que é periférico, você não está no centro, você está longe do poder. E o estoicismo virou um negócio muito prático. E depois, né, na fase romana, que ele atingiu o seu ápice. Como, por exemplo, um Sêneca, que era o homem mais rico da sua época, sendo um Ele estoico. popularizou. Ele é um cara que ele escreve muito bem, né? Se você pega, por exemplo, um outro autor estoico, são 3 os mais famosos, é o Sêneca, o Epiteto e o Marco Aurélio. E aí, Meditações é um livro que ele é muito comprado hoje. Ele fica em lista de best-sellers, embora seja um livro também que tem aí seus 1900 anos. Só que o pessoal se decepciona um pouco quando vai ler Meditações, porque fala não tem nexo. E não tem realmente, porque Meditações era o diário do Marco Aurélio. Ele chegava no fez final do pra dia vender, e escrevia... né? Não, era só pra ele ler, não era pros outros lerem. Chegava no final do dia e falava, hoje foi foda. Né? E, poxa, eu sou o imperador e o cara que é o Hoje o mendigo dia consegue foi se louco. controlar. Era assim, entendeu? Aí lutou uma batalha, escrevia lá alguma coisa que tinha a ver com a Hoje situação eu tomei daquele um dia. pau. E aí você tinha uma série de blocos que não conversavam entre si. Então a pessoa, para ler o Meditações, tem que ter ciência disso. Ela não pode procurar um começo, um meio e um fim. São anotações de dia. Agora, se você pega um Sêneca, não. É ele escrevendo para uma outra pessoa, né, por um Lucílio, para alguém que ele sabe que não entende o que ele vai falar direito. Então ele é muito didático, ele escreve muito bem. E aí, por conta disso, e também porque ele escreveu muito, porque você teve um monte de filósofos do passado que escreveram bastante, mas tudo foi queimado. Você pega um Demócrito, que era o cara responsável pela concepção do átomo, né? Ele falou, olha, se eu pegar esse copo aqui e quebrar, vou chegar em pedaços. De uma hora eu vou quebrar num pedaço tão pequeno que não tem mais como quebrar. Isso aqui é o átomo. E já naquela época ele dizia, tudo são átomos ou nada. Aí o Platão pediu para queimar as obras do Demócrito. Foi um dos que instou por isso, que o Demócrito era ateu, numa época de vários deuses. Cusão, né? Pois é. E aí você não tem como ler Demócrito hoje. Você sabe do Demócrito porque vários filósofos e autores antigos escrevem sobre ele. Inclusive, vários autores que às vezes eu cito, eu não posso ler. Eu conheço porque o Sêneca faz uma passagem sobre ele e uma obra ou outra, por exemplo. Mas não encontra nada. E o Sêneca, por que ele acabou... Ele escreveu muito, ele foi muito copiado. Porque o que o Sêneca fala não vai contra o cristianismo. Se fosse contra, ele não teria sido tão copiado pelos monges copistas. Mas como que ele falava, o pessoal via, poxa, dá para aproveitar isso aqui, né? Você não vê ele falando assim numa questão... Ele até usa referência a deuses, mas ele não coloca algo como, hoje eu vou sacrificar um bode em homenagem a Apolo. Não tem umas coisas assim, pelo menos eu não lembro de uma passagem assim. Então, como a obra dele era aceitável do ponto de vista cristão, ela se perpetuou e chegou pra gente até hoje. Mas é bom de ler, o pessoal não precisa ter conhecimento filosófico muito grande. Não, é super simples. Mas voltando ao estoicismo, acho que as chaves para entender esse conceito de estoicismo
estão, resumidamente aqui, em 3 pontos, digamos assim. O primeiro é que o estoico ele vai agir sobre aquilo que ele é capaz de controlar e ele vai aceitar aquilo que ele não é capaz de controlar. Tem uma frase até que o pessoal repete com bastante frequência hoje em dia, que ela é bem estoica, que fala que, olha, você tem que ter coragem para mudar aquilo que você pode, você tem que simplesmente ter uma certa temperança, uma prudência para aceitar aquilo que você não pode mudar, e você tem que ter sabedoria para conseguir distinguir as duas coisas. Aqui nós temos 3 das 4 virtudes estoicas. Você está falando de coragem, você está falando de temperança, está falando de sabedoria, e a outra é a justiça. E outra chave para entender é que o estoico ele tem sempre muito presente na vida dele a questão de que a vida dele é finita e de que a qualquer momento ela pode chegar ao fim. É aquela questão do memento mori, né? Que traduzindo seria algo como lembre-se de que você é mortal. Para quem vê Game of Thrones, tem lá o Valar Morghulis, por exemplo, é inspirado no memento mori. Então, eles tinham essa concepção de que, olha, você é mortal, um dia a sua vida vai chegar ao fim. E isso não é para que você tenha uma vida louca, simplesmente. Né? Meu Deus, então vai chegar ao fim, né? Partiu orgia romana. Eu já ia por esse lado. Ah, vai acabar mesmo. Ou crimes também, né? Exatamente. Roubos e tal. Te dá uma chancela pra fazer o que você quiser. Ah, já que vai acabar, acabar mesmo, então eu mesmo. vou viver do jeito que eu quiser aqui da forma errada. Mas a ideia estoica seria o seguinte, né? Olha, já que você não sabe se esse vai ser o seu último podcast, então faz esse negócio como se fosse o último. E realmente se dedica para que Isso aquilo é seja um incrível. momento marcante. Se você vai jantar com a sua esposa e não sabe se vai ser o último, trate como se fosse o último. Porque se fosse o último jantar que uma pessoa fosse ter com o seu cônjuge, ela ficaria pegando o celular e olhando a cada 5 minutos o Instagram. Ela não faria isso. Você vai fazer sexo com quem você ama, é o último. Então faz aquele negócio como se não houvesse amanhã, naquele ponto. É lógico que é muito difícil você viver a vida nessa intensidade, mas é um recado de que nós somos finitos, somos mortais, a gente tem que ter a concepção disso para aproveitar o momento presente o máximo possível. E um outro ponto dos estoicos é que se você age sobre o que você pode mudar, mas não pode mudar tudo e aceita o restante, você tem que amar o que vai acontecer, esse restante. Que é o amor fati, que depois o Nietzsche também pega essa ideia. Então esse amor ao destino, só que é um amor ao destino, seja ele qual for. E é o que é muito complicado de ser feito na prática, né? Aí pra mim começa a ficar... Então o Sêneca ele pode ter pensado nisso, é meu destino eu ter que me matar? Então é isso aí mesmo e vamos fazer. Tem que aceitar. Exatamente. É, porque se ele fizesse diferente, na minha concepção, eu entendo o ponto, mas Podia se ele ter sido fizesse diferente, ia guerra. ser hipócrita. Ia ser também. guerra também. É. Porque depois teve guerra, né? Quando o Nero ele morreu, você teve esse ano dos 4 imperadores, onde 3 morreram Todos para no final um morriam. ganhar. Exatamente. Mas se ele não tivesse se matado e alguém tivesse matado o Nero, talvez ele teria governado muito bem. Não teria tido 4 imperadores num ano só? Nunca saberemos. Nunca mas saberemos. poderia ter sido. É. A questão Não máxima da importa. história é essa, né? Você só tem uma trajetória que a gente é capaz de Sim. ver. A gente não não vê tem- as alternativas. Então, e você aceitar o seu destino, seja ele qual for, não é um pouco disso, meio que ser levado pela maré? Deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar? É, tipo quando você tá num... Vamos, sei lá, eu ia dar um exemplo ruim. Mas você tá numa empresa, num emprego que você não gosta. Se você pensar dessa forma, você fala, beleza, essa é a minha realidade, eu tenho que encarar isso aqui. Só que, porra, você tem o poder de mudar isso, levanta, muda a trajetória. Tipo, você não precisa aceitar esse destino, você não precisa ficar trabalhando nesse lugar. Mas não é assim, eu não vejo como você colocar uma venda no O olho. homem se matou. Mas eu não O que, vejo... que é um emprego para um homem que se matou? Eu vejo aí, você tem que aceitar, mas você tem que, sabe assim, se mover, ter o lance ali da coragem de fazer as coisas acontecerem, etc, sabe? Não exatamente. esperar tudo acontecer. E será que não passa por uma... Pra eles, assim, do que eles acreditavam, do que era destino mesmo? Sei lá, porque, por exemplo, eu não acredito muito em destino. Então, tipo, eu meio que me revolto igual a Isa tá revoltada. agora. Então, mas a Isa, ela tá com uma revolta que pro cara que era estoico, ele não teria, até pelo seguinte sentido. Veja que não é aceitar tudo. Você age sobre o que você pode. Uma pessoa consegue mudar de emprego, por Verdade. exemplo. Tudo bem, tem limitações, é casado, a esposa tá grávida, as crianças têm que comer, jejum intermitente não dura pra sempre, uma hora tem que acabar. Então você tem limitações, mas você tem muito poder de ação sobre isso. Você não tem poder de ação sobre outras coisas. Então, dando o exemplo lá do Zenão de Sítio, por exemplo, foi um naufrágio. O navio afundou, vai fazer o quê?
Já era, entendeu? Se você pega o Sêneca, uma das frases dele que eu tenho assim de cabeça, de tanto que eu já citei, ele diz que o homem sábio, ele considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em seu próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então, você vai iniciar um negócio, você faz tudo que está dentro do que você pode fazer para que ele dê certo. Mas tem coisa que você não controla. Conjuntura econômica. Se o Congresso vai aprovar uma lei A ou B que pode favorecer. Então, dentro do que você pode fazer, você faz. Agora, tem coisas que não dependem de você. E contra essas coisas, você não se revolta, porque é natureza. Você pega o conceito de eudaimonia, né, que até o Sócrates ele desenvolveu. Né? Para o estoico é viver de acordo com a natureza. Né? O Sêneca ele fala lá, nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. Então, se você sai no inverno e tá nevando, você vai ficar revoltado. Eu queria sol, mas tá nevando. Ou quem fica puto com o trânsito. Também. Tu Quando tá em São chove, Paulo sexta-feira, tá puto com o trânsito? é. Tu não sabia que ia ter o trânsito. É. Apareceu Não tem do nada, como né? Não tem como, pô. A chuva. Sabe quando você quer sair, tá chovendo pra caramba? Você vai discutir política na internet e muito te ofendem. difícil. É. Você tá esperando o quê? É. É a realidade, as pessoas são Sim. assim, isso vai acontecer. Nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. Mas é que é difícil, né? Você ter esse equilíbrio. Eu queria muito saber a sua visão sobre o conceito de apatia do estoicismo. O que você consegue trazer de mensagem sobre a apatia, que eu acho que traz um pouco essa essência da imperturbabilidade? Então vou falar, é melhor falar alto aqui, né? Fala. Você quer repetir? Ou você- Repete a pergunta, eu falo. Estamos aqui com. Ah, Pronto! ganhou uma voz. Ah! O Dino ganhou voz. Eu queria saber o que você pode passar pra gente de lição sobre o conceito de apatia. Porque hoje em dia a gente sabe que apatia significa uma coisa, só que pros estoicos é uma coisa completamente diferente e muito construtiva. Olha, eu não sei se eu vou falar aqui o que você tem de entendimento sobre apatia. Se quiser até compartilhar primeiro. Porque Então- eu sei que você lê bastante sobre isso também. É o Léo Dias da filosofia. Eu acredito que a apatia é uma postura de imperturbabilidade, onde você entende que existe uma ordem cósmica, eventos caóticos e aleatórios que acontecem, só que a apatia te deixa indiferente com os resultados que o universo te traz. Você se preocupa só com a sua ação. É um pouco... Não é apatia naquele sentido de se tornar frio e apático com o mundo, mas é quase uma blindagem. Eu vejo a apatia quase como uma blindagem. Não sei se é por aí que você enxerga também. Né? E aí, a sua visão hoje é que o pessoal enxerga como alguma coisa meio fria? Seria isso? Isso. Tá. Porque se você for pegar até a origem da palavra apatia, eu acho que o entendimento ele acaba não mudando tanto. Depende da pessoa que vai interpretar aquilo. Mas o a seria uma negação e o pathos é uma paixão. Então o estoico não se deixa levar pelas paixões. Você pega uma das cartas mais famosas do Sêneca, é sobre a ira. Ele falando um tempão lá sobre como a ira não é construtiva, como você não pode ficar irado, que você vai tomar más decisões. É engraçado. Que é a evolução da raiva, né? Exatamente. Ele fala, pô, você fica irado, você começa a não raciocinar, você vai fazer coisas que não deveria fazer. E ele fala que os ruivos têm que ter especial cuidado com a ira, que ele fala que os ruivos ficam irados mais fácil por conta do produto da cocção dos humores, porque é um cara que tem mais fogo na sua composição. E o que ele Como fala ele sabia de tudo isso? na verdade, ele fala isso, mas o ruivo é mais irado mesmo? Eu acho que ele chutou, porque ele deve Era a pensou, criança da época, Era um né? observador. Eles Era a eram criança da época. vermelhos, É. né? Aí pensou, Tá. ih, Entendi. tá vermelhinho porque tá bravo. Mas o que ele falava, se você é dominado pelas paixões, você fica cego para certas coisas. E os estoicos gostavam muito de poder ter essa racionalidade. Então não é que eles não experimentavam os sentimentos. Porque uma das críticas ao estoicismo era isso. O pessoal acha que simplesmente eles vão ficar imunes a sentimentos. E não, é que você não se deixa levar pelos sentimentos a ponto de tomar decisões baseado totalmente na parte emocional. Então essa parte de apatia é de não se deixar vencer pelas paixões. Você pega no Meditações do Marco Aurélio, tem horas que ele se censura. Pra quem já leu, ele é muito crítico consigo mesmo. Ele fala, poxa, aquele lá não tem dinheiro para comprar comida, aquele não tem dinheiro para comprar veste, no entanto estão mais sábios do que eu, porque se não se deixam levar pelas paixões, eu me deixei levar pelas minhas paixões. Você nem entende que paixão que foi. Ele só se critica numa passagem. Então esse é o conceito, é de você não deixar que as emoções te dominem, Tomem no conta. final das contas, que elas tomem as rédeas. Eu realmente sou bem diferente. Vocês descrevendo e eu pensando. Eu sou a pessoa que é paixão, sabe? Eu vou, eu faço, eu sou levada pelas emoções.
Tu se deixa levar, né, Isa? Me deixo. Eu já percebi. Também, co- né? é te conheço há complicado, muito tempo. mas isso, essa falta de temperança, às vezes é ruim. Eu sinto o ponto negativo da falta de temperança. Você para pra pensar depois e vê, nossa. Exatamente. Entra no modo reptiliano, né? É, Mas eu sou um cara um pouco colérico também, sabia? Até por isso que eu me interessei pelo estoicismo. Teve um amigo meu que falou, Pra cara, dar uma exato, pra segurada. dar uma segurada. Porque no começo, tudo que acontecia na internet levava com o fígado aquele negócio. Né? Você tem 100 comentários positivos e um negativo, você foca em qual? Você foca no negativo. No Sim. que te chamou de feio, né? E aí, tem um amigo meu que falou, lê um pouco de Sêneca, você vai gostar da obra dele, você gosta de ler tudo. E eu já tinha visto Nassim Taleb, que é um autor que eu aprecio, falando bastante do Sêneca. Ele dizia que o Sêneca era um pensador antifrágil. Ele colocava assim, né? Porque ele dizia, olha, o Sêneca é antifrágil porque em vários momentos ele falava quando uma coisa negativa acontecia na vida dele, eu não perdi nada. Ele falava, nada do que é da natureza me pertence, por exemplo. Eu não perdi nada quando algo ruim acontecia. Então, pro Taleb, se quando algo ruim acontece você não perde nada, você só tem a ganhar na vida. Ele falava, o Sêneca era antifrágil do ponto de vista das ideias. E aí eu fui dar uma lida no Sêneca e me marcou especialmente essa obra sobre a ira. Eu brincava que era por conta de sobre a ira que eu não saía e dava uns 5 tiros pro alto todo dia por causa de coisa na internet pra aliviar o estresse, entendeu? Bem É, calminho. sobre a ira. A Isa quebra colheres em casa. Ele dava exemplo Me expôs. de... Expus. Você faz isso mesmo? Não, vou contar, calma. Real. Vamos com calma, eu não saio quebrando colheres Achei aleatoriamente. que era uma hipérbole, não, agora eu Não. tô imaginando a cena aqui. Não, eu já quebrei 2 objetos. Eu já quebrei um rodinho de pia e uma vez eu quebrei uma colher. E também já quebrou Batendo? o celular. É, já quebrei a tela do telefone. Vou te dar um sobre a ira, Isa. Aqui, Ai, Isa, toma, Isa, por favor. leia. Obrigada. Mas você sabe que assim. Isa, o terror dos eu utensílios acho, domésticos. cara. Ai, meu Deus, é muito complicado. Isso é motivo de terapia pra mim. Eu falo recorrentemente sobre isso na terapia. Hoje, graças a Deus, estou muito melhor. Mas eu sou uma pessoa que eu tolero bastante. Então, situações eu tolero. Só que chega alguma hora, algum momento que aquilo bate em mim e ele não encontra lugar. E ele precisa sair. E é muito engraçado que eu tenho um comportamento que, dessas vezes que aconteceu, eu tenho um olhar assim, eu fico completamente, eu fico igual um bicho, pronto pra atacar. E o meu olho, ele é clínico, ele procura alguma coisa que não cause danos. Eu penso aonde eu posso descontar essa raiva que eu não vou causar danos? E aí, uma vez eu encontrei um rodinho de pia e eu estraçalhei ele no chão. E eu batia, eu jogava, e eu pegava, e eu jogava. E eu precisava colocar aquilo pra fora de alguma forma. E aí, óbvio, na terapia fui trabalhando isso, porque não dá pra ser destemperada a esse ponto de você perder o controle. Porque depois que você perde o controle e você desconta aquela sua raiva, seja num objeto, seja no que for. Depois, quando você para pra pensar, você fala, poxa, não precisava de tudo isso. Não precisava ter quebrado o rodinho, não precisava ter quebrado a colher. Não precisava. E vem um sentimento muito ruim de culpa, porque você fala, por que eu fiz isso? Não precisava. Eu só precisava ter pensado 2 vezes e tal. Só que depois de muita terapia hoje, eu já sei controlar muito mais. Hoje eu não tenho mais esses acessos de raiva. Hoje eu sinto qual é o comportamento do meu corpo quando eu vou ter esse tipo de reação. E aí eu mesmo já tenho as minhas estratégias para fugir disso, porque depois eu tinha que conviver um tempo com uma culpa de ter perdido o controle e tal. Então, quando a gente falou de que, vamos falar de estoicismo, eu fui pesquisar, vamos falar de Sêneca, e aí, obviamente, cheguei no estoicismo, eu pensei eu falei, caramba, é legal, mas, ao mesmo tempo, pra mim, é viver uma linha muito... Linear. É uma vida muito linear. E o que é linear, às vezes, não me agrada. Eu gosto de viver uma emoção, eu gosto de... Entende? E aí, o que às vezes me deixa um pouco longe é isso. É de achar que o estoicismo te propõe uma linearidade na vida que me incomoda. Me incomoda a mesmice, me incomoda, talvez, essa linearidade de sentimentos. Sempre muito calmo, sempre muito controlado. O que a vida me deu e eu vou saber lidar. Eu vou filtrar meus sentimentos ruins e vou, né, para as minhas atitudes serem sempre positivas e tal. Então, não sei. Meu perfil mais sanguíneo
talvez. O Sêneca era good vibes, eu acho, né? Eu diria que você é mais colérica, assim, sabe? É muito, vem do nada e depois passa, ou não? Se bem que você vai acumulando, né? Mas eu tenho ondas de emoção. Tipo, eu fico, por exemplo, a gente tá aqui. Daí você fala um negócio pra mim, eu falo, nossa, tô muito. A gente aqui. O Lucão falou, Isa, você é a fofoqueira. Aí vamos supor que eu ficasse, tô triste. Aí você falou eu já tô, que legal. Você tem Eu noção? esqueço. A Isa já Eu chorou não num falei que podcast. você é fofoqueira. Que fique bem claro. Eu já chorei no A Isa podcast. já chorou no podcast. Já. De emoção, de coisa boa? Uma vez. Peraí, deixa eu tomar cuidado, né? Pra não falar o que foi. Ficou chateada. E Uma vez, eu acho que eu tava me sentindo insegura, e aí rolou uma situação, e eu peguei pra mim, e naquela hora acabou pra mim. E ela falando, e eu não conseguia me concentrar no que ninguém falava, porque a voz da minha cabeça só falava, por que você falou isso? Você falou errado. Nananã. Meu olho encheu de lágrimas. Mas não super teve mal. nada, sabe? Não rolou do que ela nada. imaginou. Foi só na minha cabeça. E a outra situação, a gente tava falando de Noites Brancas, que eu fiquei muito triste aquele dia, que Noites Brancas é muito triste. Eu não ligo. E aí, então, Dostoiévski. Dostoiévski. É muito triste. Então é triste. É É engraçado. triste. Depende do ponto de vista. Ó, eu já achei engraçado, porque eu pra achei mim, triste. Dostoiévski estava fazendo uma sátira. Sim, é engraçado, mas também é muito É triste. triste. E aí eu Tipo Clique, fiquei... o filme com a Dan Sandler. Essa Na verdade, referência- eu vou ser morto pelo Ele pessoal, vão me crucificar porque eu tô comparando Dostoiévski com a Dan Sandler. Não, Mas é porque Clique é engraçado e é triste, né? Tudo bem, porque- essa referência é totalmente Aceita, justa. porque a Totalmente Isa justa. comparou o quê? Maquiavel com quem? VTube no BBB. Mas eu tenho É certeza que ela leu Maquiavel. Ela Gente, comparou. ela foi perfeita. Não sei se você acompanhou, mas ela leu, eu tenho certeza que ela leu O Príncipe pra entrar na casa, porque ela fez direitinho. Ela só não contou que estava sendo televisionada e quem decidia é quem estava assistindo. Mas lá dentro, ela foi maquiavélica perfeitamente. Foi perfeito. Ok. Mas isso que você falou, Isa, por exemplo, eu não enxergo, né? E algumas pessoas tecem essa crítica, aplicabilidade, porque eu não quero essa vida estabilizada. Mas não é uma vida estabilizada. É que o que é ruim pro estoico, ele entende que não é tão ruim assim. Não te afeta, entendeu? É amor fati, entendeu? Pode até afetar, mas não tem que afetar tanto. É o destino. Isso vai acontecer. O que tá no seu poder, você aceita. Aliás, você modifica. O que não tá, você aceita. Então não é não ficar triste, mas é não ficar deprimido. Não é não ficar com raiva, mas é não ficar irado e deixar isso comandar a sua vida e comandar o que você vai fazer a ponto de você se exceder. Então você pega na tragédia grega, né, eles têm sempre aquela ideia de que excessos serão punidos. Eles falam que é o pecado da híbris, né? E você tem, num outro ponto, a sofrosine, que seria, até o Aristóteles fala bastante disso, de sofrosine e fronese, que seria você ter uma prudência. Então, por exemplo, você pega lá a trilogia tebana, poxa, o cara casou com a própria mãe, né, teve filhos com ela, ele assassinou o pai sem saber. Então foi uma série de pecados que, para os deuses gregos, isso é demais, isso tem que ser punido. E aí depois, na última obra, né, da trilogia tebana, você tem um rei, o Creonte, que ele herdou Tebas no final das contas, e teve uma guerra entre os filhos do Édipo para ver quem ia ascender ao trono, e ambos se mataram. Aí teve um que lutou por Tebas, o Creonte falou, esse aqui vai ser enterrado como herói. O que lutou por fora de Tebas, ele falou, deixa lá para os cães e os abutres comerem. Então ele se excedeu no poder de rei, porque ele estava colocando uma lei, uma ordem de não poder enterrar o outro, sendo que para os gregos tem leis não escritas muito mais antigas, que foi a defesa que Antígona fez, que era irmã desses dois guerreiros, né? Falou, olha, você é o rei, mas tem leis mais antigas, tem leis muito mais importantes, não escritas. Tanto que em faculdade de Direito o pessoal geralmente usa essa obra para falar sobre o duelo que existe entre juiz positivismo, a lei escrita, e juiz naturalismo, a concepção de que certas leis são tipo as leis da física. A gravidade está aí, né? E depois a gente descobriu como é que ela funcionava. Então, para eles, né, também tem certas leis que a gente só descobre que existem. E aí você tinha esse duelo. E o Creonte, no final, ele acaba perdendo o filho, que se mata, porque ele condena Antígona a morrer numa caverna, o filho vai lá e se mata junto. Então ele foi punido pelo pecado da híbris. O que um estoico não quer é cometer o pecado da híbris. Ele não quer excessos. Agora, não é que você não vai ficar feliz ou triste. Não É só ser que se você tá apática com a triste, vida. exatamente, não deixa a tristeza ficar tempo demais, entendeu? Você não vai ver um cara que é estoico mesmo deprimido.
E também, o cara vai comemorar, mas é uma comemoração mais tímida, digamos assim. Pés no chão. O Thiago de vez em quando dá uma zoada, que chega assim, cara, né, fizemos um lançamento aqui e faturamos 10 milhões. Eu falo, legal. Eu falo, porra. Eu falo, pô, mas a gente já fez isso tantas vezes, cara. É um negócio que eu acho legal, mas não é mais Ó, hoje tá em dia, vendo? que, meu Deus. Eu já ia falar, não, levanta daí. Anima. Vamos animar. Ó, a gente tava falando da morte do Sêneca, da reação dele, né? Tem esse livro aqui que ele escreveu pro seu digníssimo sogro, que ele tá falando o quê? Edificar-se para a morte. Será que ele não se edificou para esse momento da morte e foi só isso que ele fez? Provavelmente. Na né? real, na hora? E não que ele tenha sido um cara passivo? Porque a morte é aquilo que vai chegar pra todos nós, né? Ah, A não em ser que o algum Jeff momento. Bezos consiga o que ele quer em pesquisa de extensão da vida, vai isso saber. Aí, Que isso medo! aí é complicado. Eu não mexeria na natureza humana, não. Mexeria, não. Eu Tá tenho bom, bastante gente? medo de um Vladimir Putin imortal, por exemplo. Ah, não. Imagina! É Eu já porque era assim, contra, eu tinha pensado por essa não ótica. pensa que quem vai acessar essas coisas somos nós, tá? Os Não mortais. pensem nisso. Não, eu não mexeria. A gente já teve essa conversa aqui com o A Perrucho. gente já teve essa conversa com A o gente falou sobre Perrucho. sapiens, né? É. E acho que a Isa ou ele perguntou, não me lembro se... Acho que fui eu que perguntei É. se você pudesse... alterar. Essa pergunta é boa, porque ele diz, né, que você tem o controle de inserir uma ideia ou tirar uma ideia. E aí eu fiz essa pergunta pro Perrucho e faço pra você também. Se você tivesse o poder de inserir ou retirar uma ideia, o que você faria? Se retiraria ou colocaria? E qual ideia seria essa? Mas inserir ou retirar onde que você disse? Do ser humano. Do ser humano? É. Não, acho que não foi essa pergunta. Era. Não, Aí você Nossa, falou, essa é eu uma pergunta colocaria profunda. empatia. Mas era relacionada... Eu lembro de uma relacionada à imortalidade. Não a não imortalidade, mas uma forma de aumentar nossa expectativa. Estender a vida? Estender a É. vida e tal. Tem uma série que eu vi De uma vez. forma Artificial. artificial e não natural. Tem muitos questionamentos. Por isso que eu gosto de filosofia, porque tem eu umas amo ideias também. lá de trás que você vê que hoje é uma puta de uma discussão ainda. Então, eu acho que é questão de tempo para que a gente consiga estender a vida do ser humano de modo que a gente não vire imortal, mas vire amortal, entendeu? Você pode viver enquanto ninguém te mata, digamos assim. O Yuval traz esse conceito da amortalidade no Sapiens. Exatamente. Por que isso vai acontecer? A gente tem que entrar numa discussão do que é uma pessoa. Porque é aquele paradoxo do navio de Teseu, que tem na filosofia, né? O Teseu era um herói grego, é muito famoso por ter matado o Minotauro, mas se você for olhar a história do Teseu, ele teve tantos trabalhos quanto os trabalhos de Hércules, mas menores, assim, em termos de magnitude. O maior foi essa questão do Minotauro. E o Teseu, ele foi de barco para Creta, matou o Minotauro, ele voltou de barco, ele tinha combinado com o pai dele, o Egeu, que se ele voltasse, não estaria com velas negras, porque Atenas era obrigada a mandar jovens para serem mortos pelo Minotauro, de tempos em tempos. Ele esqueceu de trocar as velas, o pai viu as velas negras, pensou, meu filho morreu, se jogou no mar, e por isso que o mar lá da Grécia é o mar Egeu. Mas o navio do Teseu, ao longo do tempo, ele foi tendo peças substituídas. E aí o questionamento era, tá, vamos imaginar que você substitui o mastro, você tira o velho, bota um novo, mas coloca o velho em algum canto. Tira a tábua debaixo do casco, bota uma nova, mas coloca a velha aqui. Uma hora você vai poder montar um navio exatamente igual ao do Teseu, só com peças novas, não vai ter nenhum original. E se você montou o mesmo navio com as peças velhas, o original tá ali. Então qual seria o navio? Os dois são o navio de Teseu ou só um é um navio? E você pensa, nossa, que discussão mais tola, né? Aí você chega pra hoje. Bruno Aí faz Perini, sentido. exato. O Bruno Perini perde um braço. É. Aí me bota um braço biônico. Eu sou o mesmo Bruno? Pra muitas pessoas, sim. Bruno Perini perde uma perna, me coloca uma perna biônica. Eu sou o mesmo Bruno. Eu tenho um problema de coração, me coloca um outro coração. Eu sou o mesmo Bruno? Acho que até aqui eu ainda sou o mesmo Bruno. Mas aí, de repente, eu tenho um problema. Na verdade, não precisa nem ter um problema, tá chegando o final da minha vida. Meu cérebro tá muito bom ainda, meu corpo já não tá legal. E eles conseguem pegar o meu cérebro, fazer o download de tudo que eu tenho aqui, do que seria a minha consciência, e colocar em um corpo novo do Bruno de quando eu tinha 20 anos de idade, que é geneticamente idêntico a mim. Só que sou eu com 20 anos. Passou a minha essência pra lá. E aquele Bruno acorda com todas as lembranças que eu tenho, só que com um corpo de 20 anos. E aí eu sou destruído no processo. Eu sou o mesmo Bruno agora? E se não me destroem, eu continuo vivo, vai ter dois Brunos. E aí, os dois são Bruno ou só um é o Bruno? Eu vou fugir. É doido, né? É muito louco. Mas aí- vai acontecer, pô. Assim, se a gente parar pra pensar, a mulherada, a gente tá fazendo muita plástica, a gente pode levar pra esse lado aí. A gente já Tem tá gente fazendo que já não funelaria é, e pintura já a não é a rodo. mesma pessoa há Não. muito tempo.
Eu acho que o que manda é a consciência. Enquanto for a mesma consciência... Mas, cara, isso aqui a gente só não sabe ainda como fazer, mas pode ser transferível. O algoritmo que determina o funcionamento do cérebro. Então, vai chegar uma hora onde a gente vai conseguir transferir a consciência. E aí nós chegamos num ponto que é interessante, né? A gente vai estar vencendo uma barreira natural que era invencível até então, que é a da morte. Porque a gente morre porque o corpo para de funcionar. Se você conseguir um corpo novo, geneticamente idêntico ao seu, e colocar o seu cérebro lá dentro, e nem o cérebro, a mente, digamos assim. O cérebro é o hardware, né? O físico. Sua Você quer o consciência. software. A consciência. Você passou a consciência pra lá, você ficou imortal. E qual é o ruim disso? É porque certas coisas só mudam no mundo quando as pessoas morrem. O Taleb, ele fala que a ciência evolui de funeral em funeral. Houve um tempo na medicina onde lavar as mãos antes de operar era desnecessário. E o cara que chegou e falou, pessoal, acho que é bom lavar a mão. Ele foi motivo de chacota. A ideia só vingou muito tempo depois. Por quê? Porque o pessoal que dominava a medicina foi morrendo e a ideia desse cara foi crescendo junto com pessoas que passaram a dominar a medicina. Então, se você tem um grupo de pessoas imortais, as ideias não vão mais mudar. Nossa, E eu você sempre pensa num gostei cara que disso. construiu a sua carreira toda com base em um conceito. Que depois um cara que tá fazendo a carreira agora prova que tá errado. Esse cara vai usar de todos os meios e poder que ele tem pra falar. Pra destruir. Como assim eu tô errado? Não, eu tô certo, a minha ideia impera e você não pode nem ser, sei lá, pesquisador porque você como ele tem tá fora mais, da associação. mais tempo ainda de vida, né, de conhecimento, ele tem mais facilidade, inclusive. E eu acho que ia rolar uma banalização da vida. Porque eu acho que hoje a gente valoriza a vida porque a gente sabe que em algum momento ela vai Ela acabar, né? Então a gente Exatamente. valoriza ali. Inclusive, eu encontrei o meu sentido da vida. Que é justamente isso. Pra Não mim, o morrer? Não. Pra mim, o sentido da vida Camila é que um imortal. dia, é que um dia ela Chegar à acaba. imortalidade. Anotado ali, bloquinho de sonhos. No check aqui, ó. Chegar à imortalidade junto com Vladimir Putin. Não, porque a gente achava que a Elizabeth A Imortal. gente tava ali com uma leve impressão que a Betinha, era uma ela dinossauro. tinha um esquema ali pra testar nela a imortalidade. Eu tava bem nessa teoria. Mas aí a gente viu, acho que não deu errado, deu errado o experimento. Não, mas eu acho que haveria uma banalização mesmo, assim, da vida, Mas seria sabe? legal se a gente pudesse preservar grandes mentes, assim. Tipo, imagina uma mente do Eu acho que a Einstein até natureza hoje, é assim. perfeita do jeito que ela está. Acho que a gente eu não tem tenho- que alterar. Eu tenho medo também. Ah, não vai Não, dar eu, bom, eu, gente. eu não mudaria também, mas que seria interessante a gente ter uma mente do Einstein hoje pra gente poder acessar ela de alguma forma. Você eternizaria a mente do Einstein, então, Lucão? Sim, não só Se dele, você mas pudesse algumas escolher mentes. uma mente. E se ele não quisesse? É. Entendeu? Porque ele fala, porra, como assim eu tô aqui? Cara, Ah, cadê não meu quero. corpo? Deixa eu morrer, Gente, pelo eu amor de cansei. Deus. É, Porque você pode cansar também. Porque a gente também, olha só como a gente é egoísta, né? A gente, vamos eternizar a mente do Einstein aqui, gente. Vamos ter ele pra sempre, descobrindo vamos coisas. democraticamente decidir se o Einstein volta à vida ou não, né? Gente, E é democrático, então não pode estar errado. Michael Jackson, não, excelente cantor, traz de volta também. Amy Winehouse, maravilhosa, traz de volta. O As povo tudo pessoas querem revoltado. descansar, as pessoas querem morrer em paz. E a gente não quer. Eu vi uma Deixar o discussão, povo morrer. Nem todo mundo quer morrer. E aí? eu vi uma discussão Se for o dessa. Putin, não tem Eu vi conversa. uma discussão dessa, tipo, não tem a ver com a mente, mas eles fizeram uma pergunta pro Tom Cruise e agora que lançou o Top Gun novo, o que ele achava, né? Porque, tipo, hoje com computação gráfica e tal, a gente pode ter filmes do Tom Cruise pra sempre. É. Tipo, o que ele achava disso. E aí tem isso, né? Tipo, pô, Não, mas ruim, até né? então né, o trabalho dele que vai ser imortalizado, assim como as obras de arte, o trabalho de grandes artistas são imortalizados porque, né? Não, mas filmes novos, entendeu? É, Tipo, em vez de eu coisas contratar novas. um ator novo... Tipo Paul Walker E usa a cara no do Tom Velozes Cruise e de Furiosos. Ou daqui a 40 anos, Top Gun 10. Aí não vai. Só com um drone, ele sentado jogando videogame. O conceito de morte vai mudar, então, se isso acontecer. Se você perguntasse para um estoico sobre isso, um estoico mesmo, alguém que segue essa filosofia, e aí, quer viver para sempre ou quer morrer? A resposta seria que ele iria querer morrer em algum determinado momento. Porque eudaimonia, você está realmente atingindo a sua missão cósmica, é estar de acordo com o que a natureza faz. Dentro do cosmos, né, você como aquela minúscula partícula num pálido ponto azul, que nem o Sagan dizia, você tem que fazer só o que a natureza faz. Então você vai ter um começo, um meio e um fim no final das contas. Agora, hoje, tem pessoas cometendo o que seria para os gregos o pecado da híbris, de querer se tornar um deus.
Sendo que na concepção da mitologia grega, isso é muito interessante. Se você olhar os deuses gregos, eu gosto muito de mitologia grega, porque nada é tão humano quanto um deus grego, em vários aspectos. Você não tinha deuses bons ou ruins. Você tinha alguns mais inclinados para um certo lado, mas todos eram capazes de coisas boas e coisas ruins. A dualidade, né? Tava ali. Se você pega o desenho do Hércules, foi um desserviço para a mitologia, porque bota o Hades como o vilão, por exemplo. E não era. Ele era um cara muito justo, ele era um cara muito temperado. Né? Ele aceitava o lugar dele no mundo. Né? O mundo foi dividido aqui em 3 áreas, tem a parte superior que é de Zeus, tem os mares de Poseidon e o meu mundo inferior. Ele não E tinha tá tudo revolta bem. contra isso. É isso, entendeu? É isso, esse é o meu destino. E ele fazia o que ele podia dentro da área dele para ser o melhor governante possível para aquele mundo. É que depois, né, até a tradução da palavra inferior virou inferno, então teve essa associação de que ele seria um demônio, por exemplo. Isso acabou caindo na cultura popular. Mas os deuses gregos basicamente seriam homens mais altos, mais fortes, que envelheciam até um certo ponto, ou para alguns mitólogos que tinham uma passagem de tempo muito diferente da nossa, a ponto de, para um ser humano, Apolo ser sempre um jovem, porque ia demorar muito tempo para ele virar um velho. Zeus ser sempre um senhor de meia idade, né? Que é a figura do poder, é um homem de meia idade, não é um homem jovem imberbe, por exemplo. E os deuses, eles não precisavam comer, não precisavam beber, mas eles comiam e bebiam. Mas e o Baco? Aquelas, né? Então, Mas e o Baco? por que os deuses gregos comiam e bebiam? Qual o motivo? Você não precisava comer, não precisava de nutrição. Ter 2.500 prazer calorias. na vida. Exatamente. Eles não abriam mão do prazer. Eles comiam e bebiam e transavam muito. Né? E toda a relação de Ô, um deus vida boa. terminava. Comer, beber. Toda a relação de um deus terminava em infertilidade, quando era com o mortal. Com as Verdade. deusas, não. Elas meio que tinham controle da gravidez. Então eles eram seres humanos melhorados em tudo. Então eles eram o que a gente está caminhando para ser. Pensa, imortais, né? E com o tempo passando de maneira mais lenta, um jovem ficava jovem para sempre na concepção do ser humano. Hoje você tem pessoas de 50 anos com aparência de 20, pô. Você vê alguns artistas, É você olha o cara verdade. com 20, ele tá com 40, ele tá igual. Gente, aquela Bruna Lombardi, ela tem 60 e tantos anos. 70. 70? Ela tem a 70. minha cara. Ela tá melhor que eu. Mas aí, até aí tudo bem, né? O Então- cara parecer jovem. Não, e tá evoluindo, porque a Bruna Lombardi, ela tá chegando com... Ela tá na época que a gente tem mais benefícios, só que ela já chegou nessa época com muito mais idade. Sim. Quem tem 20 agora, daqui a 30, vai estar com a cara de 20. E vai estar podendo viver, às vezes, 150. Então a gente tá caminhando para virar o que eram os deuses gregos pros mortais. Só que os deuses tinham uma única coisa que a gente pode falar que os seres humanos podiam causar algum tipo de inveja. Eles não sabiam o que era viver, sendo que sua vida poderia terminar no dia seguinte, sabendo que ela iria acabar um dia. Porque as coisas têm um gosto especial, porque a gente sabe que elas são finitas, no final das contas. Se você sabe que a existência vai durar para sempre, você não aproveita um dia igual àquela pessoa que sabe que talvez esse seja o meu último dia. Então, realmente, isso que você falou dessa ideia de que, olha, não vai ter mais morte, isso altera muita coisa na percepção das pessoas quanto à vida. Sim. É triste, né? Você viver sabendo, beleza, se eu viver um mês bem ruim, na bosta, eu vou ter o resto da vida pra viver bem. É triste isso. Ai, tem uma série, a referência. Vampire Diaries. Já assistiram? Qual? Que são dos vampiros. Eu sei qual é, Eu mas sei eu não qual vi. é. Então, eles são imortais. E eles são imortais e eles são muito tristes porque eles não podem morrer, entendeu? Eu ia dar o exemplo do Crepúsculo, aí fiquei com vergonha, mas agora que você deu, é isso. Pode falar. Quando o Edward, quando a Bella fala, ai, morde meu pescoço, quero virar vampira, ele fala assim, ai, querida, mal sabe você que é um saco horrível, viver saco sem... viver pra sempre e tal. Aí ela fala, não, mas eu quero viver pra sempre com você e tal. Aí ele vai lá e transforma ela em vampira, mas ele cantou a bola pra ela. Falou, querida, não é esse mar de rosas, né? Viver Nessa assim... série também mostra que eles são bem deprimidos, assim, porque eles tentam buscar uma forma de morrer, né, de fato, assim, porque viver pra sempre é chato, porque o que acontece? Eles vivem, só que aí as pessoas vão morrendo. Aí eles se relacionam, né? Você com perde pessoas, muita gente. Aí você vai então tem uns que tem 1000 anos. E pensa, quantas pessoas esse vampiro Pergunta já não pra conheceu? Betinha.
A Betinha sabe Era uma como é loucura. perder tanta Então gente deve assim. ser enlouquecedor você pensar que não vai morrer. Mas isso a gente tá falando que uma pessoa só tem a vida eterna e as outras não. O que a gente tava falando aqui é que todo mundo ia ter. Isso não Todo isso, mundo é isso muita não gente, vai, né? isso não vai todo ser mundo é muita democrático, gente, querida. é Isso não- verdade. Isso não vai ser democrático. Todo Tem mundo é uma muita série, gente. já que entramos na parte de séries, tem uma que tem no Netflix até. Eu vi só a primeira temporada, porque na segunda muda um ator principal. Ai, eu fico puta quando isso acontece. Mas é porque na série tem um sentido disso. A série é a seguinte, eles chegam nesse ponto onde eles conseguem transferir a sua consciência para um outro corpo. Então o corpo vira uma roupa. Você pode trocar de corpo quando você quiser, no final das contas. E quem tem muito dinheiro consegue acessar os melhores corpos e tem a mente o tempo todo conectada na nuvem, de modo que se te matam agora, na mesma hora tua mente faz um download para um corpo novo e você tá vivo novamente. E eles chamam Que esses caras de loucura. Matusalém, são os Matusa, são uma classe de aristocratas naquela sociedade. E tem gente que acha que eles não deveriam existir. Aí tem uma tensão social por conta disso. E trocaram o corpo do ator na segunda temporada, porque não precisa ser o mesmo corpo. Se ator tá caro demais, bota o mais barato, entendeu? Qual que série é essa? Altered Carbon. E nem botaram um cara barato, botaram um cara que faz é dos Vingadores, né? É Mas o Falcão dos Vingadores. Isso. Só que o outro cara era muito bom. Eu gostava muito do outro ator. Eu nem lembro o nome dele, mas ele era muito bom. E o ponto é esse. Acho que a imortalidade, ela seria preferível se você pudesse ter pessoas te acompanhando. Porque você vê todo mundo indo embora, né? E você ficando. A própria Rainha Elizabeth, ela faleceu esse ano. O marido dela faleceu praticamente um ano antes. Se ele tivesse continuado vivo, será que ela não durava mais uns 3, 4 anos? Ou até mais. Tem um caso também de um lugar que eu morava que era um casal de velhinhos. A velhinha tinha vários problemas de saúde. O moço lá, o senhor, era super saudável. Super saudável. Ela morreu. 3 meses depois, ele estava acabado, destruído e morreu também. Pô, imagina você passar 70 anos com uma pessoa. E eu acho o casamento uma das coisas mais doidas, assim. Eu falo pra Malu, cara, isso aqui é muito doido que a gente faz. Porque todo dia eu acordo, eu durmo, e você tá aqui. A gente se vê todo dia e fica Todos os junto dias. horas e horas e conversa. E todo dia vai dormir e acorda e tá junto. Eu abro o olho, não é outra mulher, é você. E ainda sente saudade, Imagina, né? exatamente, você vai ficar décadas e décadas assim. Aí, de repente, essa pessoa, quando você tem 90 anos, não tá mais Quando do você seu tá lado. fragilizado. Você quer continuar realmente nessa existência, sendo que os seus amigos já foram. A pessoa que era mais importante na sua vida acabou de ir. quer ir Você não também. quer mais, pô. é. Mas agora, se vocês me perguntassem, eu quero viver muito. Eu não sei se eu quero viver pra sempre. Eu Né? também- Porque penso eu isso. gosto de estoicismo, mas eu também entendo isso. Eu não sou um estoico. Eu também sou um cara meio irracível. O estoicismo me melhora como pessoa, mas eu não posso falar, nossa, eu sou um estoico realmente. Né? O Sêneca fala, por exemplo, não é pra se vingar. Perine, você Eu briga no penso o trânsito? contrário. Eu penso o contrário. Eu brigaria no trânsito, por exemplo. Se o cara falar uma besteira pra mim, cara, toma tá porra e depois eu vejo o que eu faço. Né? Eu não, Agora- eu gosto de desconstruir a pessoa na gentileza. Eu gosto de. É uma sensação. Você já morou no Rio, Camila? Você seria devorada pelo então, Rio de Janeiro. O trânsito O do Rio de Rio Janeiro é se caótico. alimenta, Não, se nunca alimenta da. Eles iam sentir o cheiro Nunca de morei no sensibilidade Rio. em você ia ser mastigada pelo Não é Rio. nem sensibilidade, é tipo uma coisa assim meio de. Ai, desculpa, moço. Sabe assim, o cara tá. Ah, filha da puta. Querida, não o sei lá. carioca, Ai, ele desculpa. tem um imã pra confusão, É que porque você eu não já, tá é que eu entendendo. já desconstruí uns caras assim no trânsito, sabe? Só com a palavrinha mágica. Mas foi no Rio de desculpa. Janeiro? Não, foi em São Paulo. Ah, então. É tipo falar do Gandhi, sabe? Pô, o Gandhi conseguiu vencer o imperialismo britânico, porque eram os britânicos. Se fosse os nazistas, o Gandhi tava morto em 2 semanas. Ok, vou experimentar no Rio de Janeiro. Cara, Ser educada no Rio eu de Janeiro. tenho uns amigos cariocas e realmente é um isqueiro, né? O carioca, ele não é. Ele é Pavio curto aí? pavio curto, total. É muito engraçado. Gosta de puxar umas tretinhas Não, assim. se eu fosse o Sêneca e o Nero fala, se mata, eu falo, se mata é o cacete, meu irmão. É, como assim se mata? Como assim se mata? Se mata você, Mata, me bobão. mata aí, né? Me mata aí, se ainda você é o pede pra bonzão. ele se matar ainda, olha isso. Você não é o bonzão? Me mata aí. Então, eu acho que tem muitos ensinamentos úteis, né? Ah, com certeza. Mas eu não posso falar que eu sou um estoico. E o que você acha, Prêmio, das cartas que ele escrevia lá pro sogro dele? O que tanto ele escrevia pra esse sogro? Então, essa especificamente eu É não... que, na verdade, ele Tem tinha um umas caso 100 com o cartas. sogro. Mas você tem que ser mais específica, cá, porque... Por exemplo, eu gosto muito das cartas dele ao Lucílio. Eu nem sei se essa daí tá naquelas obras Mas que o eu li. Lucílio não é o sogro dele? O Lucílio, não. Não? Tô confundindo as bolas? Acho que foi. Eu tinha anotado aqui alguma tipo aqui, coisa ó, que é das cartas morais a Lucílio. Essa, deixa eu ver essa daqui.
Mas as cartas que ele fazia eram sobre assuntos diversos, tentando educar uma pessoa que não era estoica. Eu coloquei assim, em cartas Deixa eu a ver se era Lucílio, o sogro. ele fala que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Que o sofrimento começa na nossa cabeça. Tá vendo? Ah, mas eu concordo com Sim, isso. eu também concordo super. Nossa, aqui tem muitas cartas. Tem bastante, ó. 1, 4, 12, 23. Então são várias com a mesma temática. É sobre edificar Edificar-se o para a corpo morte. para a morte. Isso daí. Tá? Mas tem muitos conselhos úteis. E por isso que eu perguntei. Eu não tinha ciência se ele é o sogro do Sêneca pelo seguinte. Nitidamente ele parece que escreve para alguém que é mais novo. Como uma pessoa mais velha educando uma pessoa mais nova. Uma figura meio que de tutor, entendeu? Tá, tipo um mentor. Porque tem uma hora que ele aconselha assim, fala, cara, sai da vida pública, né? Porque a vida pública é só desgraça e o povo vai te culpar. Tem até uma frase que eu tenho usado bastante esse ano, que é de uma das cartas que ele escreve pro Lucílio. Que ele fala, sai da vida pública, pega esse tempo pra você. Né? E ele diz isso porque fala que o povo irado, ele não se acalma com o que é justo, ele não escuta a razão, simplesmente ele vai atacar quem tem que atacar, por mais que você seja o cara que está trabalhando na solução e não é a fonte do problema. Então, ali o meu entendimento é que ele falava com alguma pessoa mais nova do que ele. O Lucílio era o governador romano da Sicília. Mas era parente dele? Ainda não cheguei nessa informação, vou achar. Porque eu confesso que eu não sei se ele era parente, Agora eu Lucílio, fiquei na não cheguei a dúvida. pesquisar. Eu achei que eu tivesse lido em algum lugar isso. Mas pode ser, não sou o especialista doutorado em Sêneca, o entendeu? expert Eu gosto de em ler, né? Sêneca. Mas tenta achar pra gente, Lucão, se... Vou tentar achar. A nossa... Ah, voltou. Acabou a lenha. Acabou a lenha. Acabou a lenha. Olha, aí, ó, por exemplo, isso aconteceu no outro episódio. E aí a câmera não tava lá, mas eu tava aqui, tipo assim, ó, desesperada, querendo resolver o umas negócio da coisas assim. lareira. Umas coisas bobas aí, assim. Eu acho que eu vou me aprofundar um pouco mais no eu acho que estoicismo você pra ver se eu precisa. tenho. Vocês consideram uma pessoa temperada? Bem temperada? É porque a pessoa pode estar temperada, mas é muito sal, né? Ou nada. A minha visão da Caca ela é muito de boa. Eu Eu já- acho que você é bem tranquilo, assim. Eu também tenho essa visão de mim. Ah. É? Eu Eu sou também mais, mas acho. eu já fui Acho que bem você é estourada, bem- assim. Acho que tem a ver um pouco com imaturidade também, né? Você ser, levar tudo a ferro e fogo. Hoje eu sou bem tranquila, assim. Hoje é difícil me tirar do sério. Mas Muito é o difícil. caminho natural, eu acho que do ser humano, a gente quando é mais novo é mais propenso a deixar as paixões nos dominarem. Eu acho que a idade te faz ficar um pouco mais É. estoico nesse sentido. De E, que você cara, para de ficar tão bravo quanto ficaria quando tinha 20 anos, por exemplo. Ou como você já viu o filme várias vezes, tão feliz quanto ficaria com uma conquista de quando você tem 20 anos. E é muito mais fácil viver assim, né? Mais fácil assim, é mais leve, eu acho que é mais gostoso viver assim. Você fica mais feliz quando você é mais de boa com as coisas. Não ser uma pessoa passiva e né, se deixar levar. Mas, eu acho que Não quando tem você que ser o Zeca Pagodinho, né? Mas eu acho que quando você tem esse, sei lá, um certo controle, assim, aí eu acho que a vida fica mais fácil. Eu acho que te tira um pouco desses extremos. O que incomoda na vida são os extremos. Ou você tá muito triste, ou você tá Por muito exemplo, feliz. você nunca vai me ver fazendo um barraco. Ou se alguém começar um Não, barraco mas eu- comigo, eu saio. Mas e eu deixo a também não pessoa sou se esse acalmar. perfil. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais enérgica, mas eu fujo disso. Seus episódios não de ira consigo são sozinha. Comigo, eu não consigo jamais ter algum embate com ninguém. Eu tenho muita dificuldade com isso. Quando eu sinto em algum momento que a outra pessoa, às vezes, por exemplo, já aconteceu de você estar num dia ruim, e aí, sei lá, você foi em algum lugar e você tratou, alguma pessoa deu boa tarde, você, vim fazer um exame, sei lá. Aí, quando você sente que a pessoa sentiu, aí eu me dou conta, eu falo, puxa, eu fui grossa. E aí, só de pensar que essa pessoa pode tentar entrar em algum embate comigo, eu já penso, eu preciso mudar completamente a minha postura, porque eu não quero isso. Eu evito conflitos até o fim. Você nunca vai me ver tendo conflito com ninguém. Eu fujo do conflito. Então, o estoico em si, ele não precisaria fugir do conflito. Porque se você pega uma das 4 virtudes lá que a gente falou, justiça, sabedoria, essa temperança, que seria essa prudência, né? Realmente ser mais prudente quanto a emoções até. Mas você tem coragem como uma dessas virtudes. E coragem é uma virtude muito forte porque é uma das poucas que não podem ser fingidas, né?
Você pode fingir que você é uma pessoa prudente, você pode fingir que você é uma pessoa justa durante um tempo, você não consegue fingir que é uma pessoa corajosa. Se você finge que é corajoso e vai lá e faz, você é corajoso de fato. Você fez apesar do medo. Então é uma virtude que não pode ser fingida. E você tem várias passagens interessantes na obra do Sêneca, ele contando casos. Ele fala, fulano, por exemplo. Eu lembro um que era de um cara chamado Teodoro. E aí você vai pesquisar só Teodoro, você não sabe quem é. Também. Sêneca era um fofoqueiro, contou a vida de Ele todo contava. mundo. E aí esse Teodoro, que não tinha lá um Teodoro de não sei aonde. Eu não sei quem é, pode ser um monte de gente. Né? E aí ele falava que ele foi condenado à morte por um rei, por exemplo. Ele foi condenado à morte. E, poxa, você pode ser condenado à morte e ser morto de maneira rápida ou não, né? E aí, quando foram condenar ele, falaram, olha, você quer ser enterrado onde? Ele falou, tanto faz onde o meu corpo vai apodrecer. Né? Meio que falou, se foda aí, ô cuzão. Tô nem aí. Vai saber o que o cara vai fazer com ele depois. Tinha um outro que ele foi condenado à morte também, acho que era na corte do Calígula. E o cara aceitou aquilo, não tinha mais o que fazer. E mostrava como ele estava corajoso e preparado para a morte. Indo com dignidade pro destino dele no final das contas. Encarando aquilo realmente como, ó, se eu vou morrer de maneira digna. Né? O Taleb, que eu citei algumas vezes aqui, ele gosta bastante dos estoicos. Embora ele seja um cara nada estoico, é um cara super estourado. Ele briga no Twitter. Tem o Fernando Urrich, que é um amigo nosso aqui, já gravou pra Finclass, inclusive. Já uma vez ele criticou o Taleb chamou ele de idiota. Sério? No Twitter. Falou Ou assim, seja, seu o idiota. Taleb não tem controle emocional. Então, ele gosta dos estoicos, mas nitidamente ele não é um estoico. Sim. Só que o ponto do Taleb é que numa obra dele ele escreve um negócio que é muito estoico. Ele fala assim, vista o seu melhor traje para o dia da sua execução. Então, hoje é o último Ai, que dia, né? debochado. Aproveita esse dia. Vai ser a sua execução? Vá lá para fazer a melhor execução possível. Né? Se barbeie, Dá seu show. ande Deboche. empertigado, né? Vá com uma postura elegante, porque o pessoal que vai te executar vai lembrar, olha esse cara. Eu E consigo. não vão um cara lamentar. lá, exato, olha como é que esse cara tá se comportando dignamente diante disso. E não um cara que tava lá todo medroso. Né? Aí uma vez me perguntaram nos stories, você é demitido hoje, eu tenho certeza que eu vou ser demitido, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, é isso aqui, né? Vista o seu melhor traje para o dia da sua execução. Você não vai entrar lá e implorar pelo seu emprego, você vai de maneira digna. Se já tomar a decisão, isso vai acontecer. E você vai deixar uma impressão boa no final das contas. Até porque o final é mais importante do que o começo. É o que as pessoas lembram no verdade. final. Tem um... E é onde as pessoas geralmente cagam, né? Eu me lembrei do slogan da Nike, que eu não vou lembrar o contexto da Just do it. história. O Just Do It. Era de um cara que tinha sido condenado à morte. Aí eu não sei se... não lembro o contexto todo. Mas ele tinha sido condenado e aí na hora dele ser fuzilado, ele falou, Just Do It. Aí uma pessoa X, que eu não vou lembrar agora. Ouviu. Depois eu... e aí Marcou tanto que virou um slogan. marcou tanto porque achou incrível. Ele falou, Just Do It. Sabe assim, foda-se. Vai logo, acabe logo com isso. E... Porque também você vai ficar prolongando o sofrimento. Não, Já vou morrer gente, mesmo. o orgulho, vamos manter o orgulho, né? Não tem como... Já vai morrer. Você vai passar vergonha na hora de morrer também? Se humilhando pela sua vida. Acho que você tem que fazer de forma mais inteligente. É igual quando você sente que você tá namorando, aí o seu parceiro vai terminar com você vai lá e termina primeiro. Você tá sofrendo, mas você fala, eu vou terminar primeiro. Ah, vai terminar comigo? Não. Mentira, eu falo isso, mas eu seria a bobaiona que ia ficar assim, vai terminar mesmo? Tem certeza? Eu sou boba, gente. Eu sou boba. A Isa não... Bota um cropped. Reage. Bota um Bota um cropped pra reage, Isa. reagir. Olha, ele... O que você entende dessa frase dele aqui, Perini? Antes de você perguntar, eu vi aqui e o Lucílio era só um amigo mesmo. Era um amigo? Era um amigo. pessoal. É. De onde eu tirei que ele era sogro? Você quis colocar um laço aí de Eu ainda parentesco. eu juro que eu fiquei um bom tempo falando, nossa, velho, como ele gostava de sogro dele, né? Tipo, Você- escrevendo várias cartas. Inconformada. Você deve ter até visto, sabe, algumas coisas que falou, isso aqui é porque era sogro dele. Deve ter tido Você exato. colocou algum tipo de lógica aham. interna pra amparar isso. Tipo, Você quer saber uma história engraçada, cara, antes de você falar essa frase? A Malu sempre me zoa disso. Tem aquela música do Netinho, Mila, né? Ô Mila. E tinha uma hora na música que eu contava muito errado. E eu vim descobrir isso quando eu tinha, sei lá, 25 anos com a Malu do meu lado. Que eu falava, na minha cabeça tinha uma hora que ele falava da Pamela Duarte na música. Aí, você vai ver. Chegava uma hora que ele falava, ô Mila, 1001 noites de amor com você, na praia, no barco, num farol apagado, no ninho abandonado, clima em grande alço astral.
Lá em Lá em Hollywood, pra de Hollywood. tudo rolar, vendo estrelas caindo. Vou cantar a música Vendo a toda. noite Vendo a noite passar, eu e você, na Ilha do Sol. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. O destino te mandou de volta para o meu cais. E no coração ficou lembranças de nós dois, tan, tan, tan. Como ferida aberta, É, como tatuagem, né? como tatuagem. Então, eu cantava assim, como ferida aberta, Pamela Duarte. Por que você cantava Aí, Pamela Duarte? Porque na minha cabeça a Quem é história era Pamela nítida. Duarte, Exato, a Malu Perini? falou, quem é Pamela Duarte? Eu falei, amor, olha só a história. O Netinho, ele pegou a Mila, eles ficaram juntos, mas em um momento chegou a Pamela e deu merda, entendeu? Ele traiu a Mila com a Pamela. Eu tinha feito a mesma coisa que você fez. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu criei uma lógica interna. Um viés da confirmação. Ele Exatamente. achou Tudo era culpa da Pamela. Esse tempo todo que a Pamela era amante. Quando que eu descobri acabou isso? com o relacionamento do Netinho com a Mila. Com uns 25 anos. Eu tava cantando no carro, aí eu falei Pamela Duarte, a Malu falou, que Pamela é essa? Daí eu falei, Quem amor. é Pamela? Aí quando ela me disse como tatuagem, eu falei, é impossível que seja como tatuagem. É impossível. Aí ela entrou na internet e mostrou a letra. Eu falei, isso tá errado. Faz muito Não. mais sentido a Pamela Duarte Faz nessa mais história. sentido. Eu Faz fico mais me sentido. perguntando, que o Perini pensando, nossa, Pamela, mó Duarte. cuzona, né? Nossa, Pamela, Pamela- acabou com o O Perini relacionamento. passou a vida inteira dele falando, caramba, essas Pamela, tudo cuzona. Puta merda. Eu Gente, jurava eu que era. pensando dos... tipo isso, gente. Agora eu fiquei meio chateada, que era um amigo. E eu falei, nossa, ele devia gostar muito Ah, desse mas sogro dele. às vezes um amigo é melhor que um sogro, dependendo do Mas sogro. então, até então, eu achava bonita a relação dele com o sogro, entendeu? Exatamente. Acabou. É a sua versão da Acabou. Pamela Duarte. Nossa, que lindo. Que Nossa, que lindo. relação bonita. Nossa. Né? Aí ele fez, aí eu Família comecei a feliz. imaginar, né, que ele fez a mulher que ele amava, então por isso que ele tinha... Juro, criei essa Nossa. fanfic na minha cabeça. De, tipo, nossa, Ficou toda. o Sêneca, ele é tão, né, dessa vibe, assim, de nossa, a vida tem que contemplar e etc, que ele é tão Contemplava grato, até o sogro ele é tão dele. grato ao sogro Será que em nenhum momento ele deu uns pega Que- na filha do amigo? que ele quis, né, de alguma forma, né, ficar ali mandando várias palavras bonitas para o sogro, porque o sogro fez a sua amada, Nossa, entendeu? Quanta gratidão, né? Fez a obra que ele ama, sei lá, sabe umas Quanta coisas assim? gratidão. Mas não era, gente. Vocês acabaram de acabar com a... Cadê a frase que você ia perguntar pro Cadê? Perini? Deixa eu ver. Deixa eu achar lá. Hoje não tem... Eu ia falar, hoje não tem café. Ih. Não temos hoje café, acabou. Perdi a frase. Pior que eu tava com a frase na cabeça. TDA. Feelings. Esqueci já. Ah, Aqui Pamela cês- Duarte acabou com tudo, com a relação. Pamela Duarte acabou. E se tem alguma Pamela Duarte assistindo, comenta aqui se você conhece a Mila. Alguém explica pra Mila que não existe Pamela Duarte. Alguém liga Foi pra tudo. Mila e fala que tá tudo bem, as 1001 noites de amor com a Mila. Perdi minha anotação. Perdeu? 500 abas abertas. Não tem problema. Daqui a pouco a gente lembra. Qual É assim é, que funciona. qual é, Perini, o maior ensinamento que você tira de Sêneca? Posso mastigar? Pode, responde você. Ela tem esse dom de quando... É timing, né? Quando o convidado coloca alguma coisa na boca, ela faz uma pergunta. Eu fiz a mesma coisa com o Aldino. Aham. É um E talento você? natural. Fala aí você, um ensinamento. O ensinamento dele pra mim é nesse... Eu gosto muito dele, do lance dessa contemplação de vida, né? Tipo, esse sobre a brevidade da vida, eu acho que é muito... É tipo assim, cara, perde tempo não, sabe? Sua vida aqui é finita, então viva ela da melhor maneira possível, sabe? No sentido de não você ignorar os problemas, as coisas que acontecem e tal, e mais de você entender que a sua vida aqui é finita e tentar fazer dela e das pessoas que estão ao seu redor a melhor vida possível, entende? Eu acho que a principal lição pra mim é realmente sobre essa questão de que você tem que aceitar a natureza das coisas e não se surpreender com o óbvio. Então, por exemplo, se eu não me engano, tá até... Não é sobre a brevidade da vida, eu acho que é sobre a ira mesmo esse. Ou sobre Esse a tranquilidade da alma. Não, é que sobre tá a na minha tranquilidade mão. da alma. Esse é muito bom pra você ler. Isa, você vai gostar. Eu amei. Eu amei todo mundo. Isa, lê o negócio da ira. Não, é Lê que você tá legal, precisando. legal. Mas no sobre a tranquilidade da alma,
que é em si um princípio bem estoico, né? Realmente isso de você se manter mais tranquilo, não deixar nem ficar irado, nem muito triste, nem muito feliz, etc. E nem deixar as paixões te governarem. Tem uma hora que ele fala assim: acaso alguém se surpreende por ter frio no inverno, por ter náusea no mar, por ser sacudido em uma viagem, nas viagens da época, né? Nas estradas ruins de Roma, ele diz: é forte a alma diante dos males para os quais está preparada. Então, isso eu uso até para investir. Porque quando eu vou investir o meu dinheiro, a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo é: e se der errado, o que vai acontecer? E se eu sei que na pior hipótese eu posso perder tudo que eu investi, por exemplo, eu estou pronto para isso. Eu já contemplei a pior hipótese, eu já me preparei para o acontecimento daquilo, por mais que se eu for realizar aquele investimento, o cenário base não é: não, eu vou perder tudo. Eu só abro mão de gastar esse dinheiro hoje para investir pensando no futuro, pensando que eu vou ter mais depois. Mas aquilo que está sob seu controle é o começo. O final depende dos acontecimentos da vida, da fortuna, como ele falava. Então, acho que a principal lição do Sêneca, para mim, é essa. Não só dele, né, mas do estoicismo em si. Essa questão de você fortificar a sua alma e se preparar para as coisas que podem vir a acontecer, porque elas não dependem só de você, tem todo um mundo, né? Você não é uma ilha. Eu acho que pra mim a melhor lição é a temperança, né? Nem muito, nem de pouco. Nem Tem quente, que- nem frio, Nem morno. quente, nem frio. E eu descobri, o Ricardo é um grande estoico. Nunca tinha pensado nisso. O Ricardo, ele é um grande estoico. E isso, às vezes, me irrita. É verdade, O mas ele estoicismo é bom longe de você, né? Ele fica de boa, assim, quando as coisas acontecem. fica de boa. Ele tem aquele momento que ele para e pensa: poxa, isso saiu fora dos planos. Mas tudo bem, eu vou recalcular a rota. E aí eu fico acho assim: meu filho, assim, ó, a ansiedade aqui, ó, meu filho, como que você tá. Eu não consigo. E ele tem uma calma, assim, pras coisas, ele é super. Agora eu entendi, agora talvez eu saiba lidar melhor. Sabe um cara de uma série muito famosa, que ele é muito estoico, e ele acaba com essa ideia de passividade que algumas pessoas têm do estoicismo? Thomas Shelby. Eu tinha pensado nele. O Eu, Thomas eu Shelby. pensei nele hoje. Eu fiquei pensando, eu falei, deixa eu ver alguém que eu admiro que é estoico. Aí eu pensei nele hoje, só que aí eu pensei, putz, mas o Thomas Shelby, ele vive meio que na corda bamba no sentido de... Ele mata as pessoas. assim, ele pode morrer a qualquer momento, ele meio que não preza pela vida, né? Ele só... O Thomas Shelby, a gente pode falar que ele é um estoico que pega as ideias do Nietzsche de moral da nobreza e dos escravos. Entendeu? Ele tem a própria moralidade dele. Mas por que ele é um estoico? Você vê que é um personagem que ele quase não se altera. Ele tá sempre muito sóbrio. Não tem grandes momentos felizes. Sim. Tem momentos irracíveis? Tem, porque é um ser humano. Né? Você vê na série alguns momentos assim. Mas, no geral, ele é um cara que ele se altera muito pouco. Até quando ele tá sendo humilhado, ele se mantém ali, Sim. pleno. E ele tem lá, ele tem a questão de uma certa prudência em algumas coisas que ele vai agir, nem sempre, mas ele é um cara que busca, dentro dos critérios de moralidade que ele tem, justiça. Né? Ele vai matar um cara porque o cara fez coisa errada, o outro ele não faz isso. Ele tem a moral torta dele lá na série, mas ele é um cara que você olha assim, é um cara estoico. E não é passivo, né? Tem até muita Ele coragem tem nas ação, coisas que ele sim. faz. Ele é um cara que ele tem ação, porque o estoico não é um passivo por natureza. O que está no controle dele vai buscar fazer. Agora, o que vem da natureza, o que acontece de fora, simplesmente você vai aceitar. E tem que ter essa sabedoria para discernir, né? Essas duas coisas, no que você pode agir, no que você vai ter que aceitar. E nada mais é que agir com inteligência, né? Porque você Sim, age de acordo com o que vai ser menos danoso pra você no só caso. naquilo que você realmente pode mudar alguma coisa. Porque senão você perde tempo também, né, gente? Olha, ela tá Dando descobrindo murro em ponto de faca. Olha, Aí eu aqui, ó. terapia. Rolou uma terapia aqui pra Isa. Gente, a maturidade, né, que você Maturidade, né? Uma hora tem que chegar, né, Isa? falou. O Lucão não me chama de velha à toa. É isso aí. Madura. Madura. Vamos fazer o... a gente não escolheu um livro específico, né? Mas, eu já tinha pensado como que a gente pode fazer. o que Vou chamar o nosso quadro, Vinheta. Nosso quadro vinheta. Nosso quadro, a vinheta. Vou chamar o nosso quadro e você fala. Fogueira. Yes! Neste quadro, Fogueira ou Cabeceira, que eu esqueci de falar aqui o nome, nós vamos escolher um livro de Sêneca para mandar pra fogueira e um que a gente vai botar na cabeceira. Então, assim, um que acho que não vale tanta leitura e um que vale muito a leitura. Já que a gente não definiu um livro,
vamos falar aí. Vocês podem escolher uma obra dele, uma que vocês acham que não tá tão legal e Eu outra... não tenho nenhuma que eu não acho que Ah tem lá, que- ai, política. Olha, eu vou falar então uma coisa polêmica aqui. Ah. Não é que não é legal. Eu acho que ela é muito boa, mas eu acho que o pessoal às vezes interpreta errado o sobre a brevidade da vida. Porque já vi gente que falou, Bruno, não vou mais investir, porque eu posso morrer amanhã. Umas coisas assim, a vida é breve, temos que aproveitá-la, não sei o quê. Embora a mensagem dele não seja essa, no final das contas, né? Aproveitar a vida não é simplesmente não pensar no que Na vai verdade, acontecer ele fala que amanhã. a gente desperdiça, que a vida não é curta, a gente que desperdiça. A vida não é breve, mas a fazemos assim. Dela não somos carentes, mas pródigos, né? A gente desperdiça muita vida na visão dele. Mas tem pessoas que não conseguem conciliar sobre a brevidade da vida com a questão de você abrir mão um pouco do presente para ter mais um longo prazo. Algumas pessoas não conseguem conciliar isso dos estoicos falarem, olha, né, viva o presente realmente, né? Memento mori, um dia você vai morrer, aproveite o tempo que você tem com abrir mão de um pouco do que você tem hoje para ter mais no futuro. Até quando o Clóvis de Barros Filho, ele foi lá no podcast, foi interessante isso, né? Porque ele estava falando sobre essa questão de você aproveitar bastante o presente, desse pensamento, e ter esse tesão pela vida, que os estoicos pregam. E eles têm esse tesão pela vida, em curtir aquele momento. Ele falava, quem você contrataria para trabalhar para você? Aquele cara que ele tá super interessado no momento, ou o cara que ele meio que deixa o momento passar porque tem um foco mais no futuro. Eu não sei se eu contrataria o cara do tesão no momento ou o cara com foco no futuro, porque eu gosto do pessoal que tem uma ideia de pensamento de longo prazo. E para isso você tem que abrir mão um pouco do presente. Então não é que eu jogaria na fogueira sobre a vida, mas eu acho que para pessoas que elas não são muito boas em interpretar texto, não seria a primeira que eu leria. Acho que de cabeceira, até para esse mundo doido que a gente vive, cada vez mais irracível de rede social, é o Sobre a Ira. Porque as discussões em rede social, elas tendem a ser discussões mais severas do que as presenciais. Porque presencialmente, se alguém falar certas coisas para uma outra pessoa, vai acabar em um confronto físico. Na rede social, você pode xingar a 10ª geração da tua família e chamar todo mundo de, sei lá, de coisas, sabe, que você nunca falaria ao vivo para uma pessoa. Nunca falaria, mas na rede social você fala. Então, para esse ambiente muito novo, eu acho que essa obra, por mais antiga que seja, ela tem lições bem interessantes. Então, essa seria de cabeceira. O Sobre a Brevidade da Vida eu não falo que é fogueira, mas eu acho que é uma das mais famosas, que é muito curtinha. Você consegue comprar, só que ela gera um pouco de confusão. Tem que ler direito. Não é nem ler direito, é interpretar direito mesmo. Tem o pessoal que lê, só que eu acho que a interpretação não é a coisa que as pessoas têm de mais forte hoje em dia. As pessoas interpretam como se fosse um cara, vai curtir a vida, vai gastar dinheiro. Até Quando na verdade eles estão falando que você contemplar, sei lá, um prato de comida, sabe? Exato. De Isso. você comer, sentir o sabor e o cheiro da comida, de você ter contato com a natureza. É esse tipo de contemplação, sabe? Não é o lance do gastar dinheiro ou ir pra balada. a gente podia colocar assim, cara, que o pensamento é execute cada ato como se fosse potencialmente o último. E se as pessoas interpretaram como viva cada dia como se fosse o último. O que é muito parecido, só que Sim. se você for viver o seu último dia na Terra, é aquilo que você falou. O estímulo é, cara, o último dia na Terra. Vou comprar e não vou Vida pagar. louca, exatamente. Vou fazer Vou comer tudo que eu nunca quero. tive coragem de fazer porque teria consequências, eu vou fazer agora porque não vai ter consequência. Depois acabou. Agora, se você, ao invés de dia, pensar em ato, aí é aquilo. Eu vou ter que trabalhar hoje, igual eu trabalho todo dia. Para uma pessoa inteligente, rotina é sinal de ambição. Pô, você não vai fazer grandes coisas sem uma rotina definida. Mas você vai trabalhar hoje, e se fosse o teu último dia trabalhando, se dedica àquilo. Uma apresentação, faça o melhor possível. Vai dar uma palestra, o melhor possível. Vai gravar um vídeo, um programa, o melhor possível. Vai jantar com a esposa, o melhor possível. É isso. E não viver cada dia como se fosse o último, mas sim executar cada ato. E eu acho que o pessoal confunde um pouco. E sobre a brevidade da vida, eu acho que dá uma confundidinha por conta disso. A gente não pode culpar o Sêneca pela burrice. Uma vez eu joguei o Milagre da Manhã na fogueira, lembra? Por causa disso também. É, Falei assim, as pessoas leem errado. Fica achando que ia acordar às 5 da manhã e tudo vai vai ficar resolver. rico. Vai se lascar. Tem muito Tem que aprender a ler certo. Mas eu posso jogar um outro livro na fogueira? Porque eu achei Pode. que era tipo um de cabeceira, não sabia que ia ser só do Sêneca. Eu também não sabia, não. Pode ser. É que como a gente Pode. tava falando de Sêneca, eu achei que... Pode. Eu vou citar um livro no geral, então, que eu acho muito bom, que eu acho que as pessoas deveriam ler, e não é de estoicismo, não é sobre isso, mas ele fala de vários filósofos do passado, com uma linguagem muito atual, muito boa, embora já seja um livro que ele tenha sido escrito há algumas décadas, que é o Cosmos,
do Carl Sagan. É muito bom. Ele pega toda essa história de evolução da filosofia, né, e falando de astronomia também, de como os antigos já conheciam o cosmos, são ideias muito boas. Tô rindo porque é o próximo livro do clube. É mesmo? Pô, É. que legal. Ele fala do Eratóstenes, que era um egípcio, mas na época que o Egito era grego, né? Foi dominado pelo Alexandre o Grande e ficou pro Ptolomeu depois. E aí o Eratóstenes, naquela época, calculou a circunferência da Terra, com base em obeliscos e a sombra que você tinha vinda do Sol e usando ângulos alternos internos de triângulos. Essa galera não tinha muito o que fazer mesmo, Não. né? Era muito sinistro o que os caras faziam. E o Cosmos pega desde o comecinho e vai passando e mostra também como a gente é nada em comparação ao tamanho do universo. Cara, Né? Então muito esse bom. livro tem que ser lido, é muito bom. E o livro que eu jogaria na fogueira é até um livro que o Thiago ele gosta. Mas eu falei, cara, eu não consigo gostar desse livro, que é o Princípios do Ray Dalio. Ah, você não gosta? É porque eu acho que por princípios tem que ser um negócio pequeno, entendeu? Tipo os 10 mandamentos. É, realmente. O livro é desse tamanho. As 12 regras para a vida do Jordan Peterson são 12. O cara quer lançar mais 12. Porra, Jordan, me ajuda a te Tá defender, bom, né? cara. Tá bom, cara, são 12. Entendeu? Mas eu entendi porque Eu ele gosto lançou a disso. outra. Quem? O O Jordan? Jordan. Tem muita coisa pra ser falado. Né? É, porque no começo, quando ele lançou o primeiro, ele tava numa fase muito good vibes. Depois aconteceu um monte de coisa na vida dele. Ele falou, opa, peraí, Foi. tenho que reescrever isso Na aqui. verdade, precisa de mais umas verdade- regrinhas aqui. Na verdade, tem umas regrinhas a mais aqui. Que nem nossos deputados. Aqui a gente avalia um deputado pelo tanto de leis que ele cria. Aí você vai pegar nossos códigos legais. Mas o princípio do Ray Dalio, eu acho que ele peca nisso. Porque não é princípio. É verdade. É princípio, meio e fim. O negócio tem 350 páginas, pô. Então não é um manual que você possa pegar assim com poucas e boas regras que você possa extrair realmente uma maneira de conduzir a sua vida. Não Seja é. Eu li pensando aplicável. que era isso. E não é, na minha opinião. Então não é um livro que, embora eu goste muito da figura do Ray Dalio, acho que é um cara muito referência no que ele faz em termos de investimento. O livro dele eu não leria. E pensamento, né? Eu acho. Você já viu um canal que ele tem? Eu já vi alguns vídeos dele, não sei se ele Que abastece é- com frequência o canal ou só aqueles vídeos que ele mostra de Os vídeos economia. não, os vídeos de animação e ele vai narrando. Esses são muito eu bons. acho muito legal. Esses são muito bons. Ele fez um há pouco tempo da mudança da ordem econômica global, que, nossa, é muito bom. Tem um livro dele, mas ele fez um vídeo com uns 40 minutos, resumindo os princípios do livro. Ficou animal. Muito, muito bom. Aí eu comprei esse livro novo dele pra ler. Ah, eu também comprei na pré-venda e não chegou, viu, Amazon? Meu Deus, jogou um Fica aqui a shade minha aqui crítica. pra Amazon. Até hoje não recebi o meu livro. Jogou um shade. E você, o que você bota na fogueira e o que você bota na cabeceira? De cênico ou no geral? Ah, vamos no geral, vai. Ai, Eu que limitei, difícil. eu limitei, agora deslimitei. Não sei. Já teve que fazer isso várias vezes aqui? Sempre tem um cabeceiro e É fogueira. que Todo a gente episódio. sempre faz com um livro que a gente tá falando. Que a gente sempre escolhe uma obra e a gente fica falando sobre aquela obra. Aí a gente fala, ei, você acha que essa vai pra fogueira ou pra cabeceira? Entendi. No geral, a Camila salva o livro e a Isa queima ele. Mas eu tô perdendo os meus princípios aqui. Tô Você perdendo a não minha tá perdendo essência. seus princípios, você tá ficando um pouco com uma humanidade um pouco mais Tô. aflorada. Tô com dó de jogar os livros na fogueira. Agora eu fico, não, mas é que eu gostei muito. Porque eu pensava, né, cara, tem que ser um contraponto, né? Alguém tem que criticar um pouco o livro pra jogar ele na fogueira. Não, existem. Mas eu não tô conseguindo mais. Tá difícil. Não, eu ia falar os argumentos da Isa pra jogar o livro na fogueira, mas eu não vou expor, não. Se você quer saber, Eu não sei qual que é o Assiste, assista os Eu não É. pensei antes, eu tinha que ter pensado antes, eu sou do planejamento. Agora eu não vou conseguir pensar. Pior que eu vou falar que eu botei o perino na fogueira e eu tô aqui pensando, o que eu jogo na Então, fogueira? Eu não sei o eu que não eu sei jogo. Eu jogo a Metamorfose do Franz Kafka, De porque já é... novo? Ah, de novo. Ela já jogou esse. Você já Eu leu? não Tá gosto. abastecendo a lareira com Kafka, então. Com Kafka. Eu não li, não Tadinho cheguei do a ler. Kafka. Ah, você vai ficar 2 páginas ele descrevendo Não, você vai como que ele curtir. tava vendo o carpete, a cortina, né? Um saco. mentira. Enfim, vou colocar na minha cabeceira o Sobre a Ira, porque estamos entre amigos e eu tenho certeza que eles me recomendaram, porque eu realmente vou gostar. Talvez preciso aí entender um pouquinho mais sobre temperança do estoicismo, não é mesmo, galera? E qual que você joga? Kafka. Não vale repetir um livro. Não vou repetir sei. também, vou jogar aqui então Um Mundo que Não Pensa. Porque ele não, Ai, ele nossa, não esse daí colocou. foi chato Ele também. não já leu. Poderia jogar Não. esse junto com você Ele não também. colocou contraponto. De quem que é esse livro?
Qual que é o Ai, autor? não me lembro. Esqueci o Ele nome é um dele. cara que foi demitido do Vale do Silício e ele escreveu um livro com ódio a todas as pessoas do Vale do Silício, Não, só que ele critica as grandes Ah. empresas e ele diz nesse livro que a gente é controlado por essas grandes empresas. Assim. A Mas- Amazon, a Apple, o Google, a Facebook, etc. mas Só é que um ele não- apocalipse. Só que ele não colocou um contraponto, sabe? Ele só jogou isso aí, jogou as coisas ali. A gente está sendo manipulado, cada vez mais a gente está terceirizando as nossas capacidades mentais, nosso poder de escolha. Só que aí não teve nenhum contraponto ali. Não. Então, É do aí eu Franklin joguei. Foer. Boa. Ah, é Esse cara aí. forward. Enfim, Não, é não isso então. conhecia. Você já jogou o seu? Isso. Ah, joguei. É isso. Jogar então. o mesmo, não pensei. Perini, Joguei os outros na fogueira. Se lasca aí, arruma um livro aí pra você jogar e nem eu pensei. Acho que entregamos esse episódio, né? Foi Ah, muito com legal. muito amor, com muito prazer de fazer isso aqui, com você, com o Perini. Muito obrigada, Perini. Poxa, eu que agradeço, por ter gente, o convite. Espero vindo, ter agregado aí o pessoal que com assistiu. certeza. Com certeza, a galera vai pirar. E eu já falo sempre aqui, a gente repete convidado, então se prepara que eu vou te mandar mensagem pra gente marcar outro. Não deixa Fique à ele nervoso. vontade. Mentira, só pro ano que vem, Perini. Não, Nossa, pro ano que vem, tá tudo bem. Mas a gente gosta de repetir bons convidados. Não, tô à disposição, gente. É um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Gosto muito de vocês são muito agradáveis. Eu agradeço aí pelo vinho, pelo chocolate, por tudo. Pelo presente, você me deu um livro também, dei um cara. livro do Seneca. Aqui. A Cá foi muito gentil. Ela falou, Bruno, eu comprei 2 por engano, toma um. Foi bem sincera, né? Ela poderia ter mentido, Logo em né? seguida- eu pensei. Poderia. Pô, Logo Bruno, em seguida, eu vi e comprei porque eu pensei em você, entendeu? mas ó, assim que chegou, que eu abri, tinham 2 na caixa, eu falei, esse aqui eu vou dar pro Perini. Entendi. Pergunta pro tio, eu falei, vou dar pro Perini esse aqui. Ele falou, de cá, troca. Eu falei, não, esse aqui eu vou dar pro Perini. Era pra ter mandado já há muito tempo, esqueci. Poxa, obrigado. Já. Poxa, obrigada. Por nada. Perini, fala pra gente como que a galera encontra você nas redes sociais. Vocês podem me encontrar no Instagram, Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, lá tem vídeo toda segunda e quarta-feira falando de educação financeira. Inclusive, eu recomendo a playlist de Previdência Privada, que eu fiz com 4 vídeos explicando como é que surgiu a Previdência Pública, o que era para ser, o que infelizmente se tornou, por que você vai se apresentar bem com Previdência Pública. Depois falei da nossa Previdência, o Fundo Arca Grão, como que funciona, por que ele é bem interessante. Depois sobre como escolher a sua, PGBL, VGBL, tabela progressiva, regressiva, resgate ou renda. E no final eu fiz uma aplicação para que o pessoal pudesse ver. Então, dentro do meu canal, acho que é um conteúdo que ele é bem interessante, porque é um investimento que vale muito a pena. E vocês me encontram também no podcast Os Sócios, que a gente tem episódio lá toda semana, geralmente na quinta-feira, sobre vários temas diferentes. Inclusive, já falamos de estoicismo lá e outras correntes filosóficas também. Inclusive, é Assistam. um dos 3 maiores podcasts de negócios do país. Tá no Exatamente. top 3. Olha, top 3. Exatamente. Estamos sempre ali no top 3. A gente, desde que lançou, a gente só caiu para a 4ª posição uma única vez. A Olha. gente sempre ficou em terceiro, segundo e algumas vezes no primeiro. Sucesso absoluto. Show. Incrível. Invictus. Invictus. Isa, fala como que a galera te encontra. No TikTok você me encontra como Isabela Candelária e no Instagram como Isa_Candelária. E eu estou no Instagram como @Camila Ferreira. E obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E a gente se vê no próximo Classcast. Exatamente. Um beijo! Valeu, pessoal.